falado uma pequena série de mensagens. Hemos hablado una pequeña serie de mensajes O que você vê? de qué es lo que usted ve. E vimos que o Senhor pergunta a Jeremias o que você vê. Y vemos que el Señor le pregunta a Jeremías, ¿qué es lo que ves? O Senhor também treinou Moisés e treinou Abraão. El Señor también entrenó a Moisés y a Abraham E vimos de maneira muito panorâmica y vimos de una manera muy panorámica que a obra de Deus é baseada na visão espiritual. que la obra de Dios está basada en la visión O espiritual. inimigo sabe muito bem disso. El enemigo sabe muy bien de eso. Enquanto o nosso Deus é um Deus de luz, Y en cuanto nuestro Dios es un Dios de luz, o inimigo é o Deus das trevas. el enemigo es el Dios de las tinieblas. Ele é chamado por Paulo como o Deus desse século Él es llamado por Pablo como el Dios de este siglo e aquele que cega o entendimento dos incrédulos, y aquel que cega el entendimiento de los para incrédulos, que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Então temos uma batalha entre a luz e as trevas. Nosotros tenemos una batalla entre la luz y las tinieblas Precisamos ter muito cuidado com esse assunto. y necesitamos tener mucho cuidado con este asunto. Tudo é uma questão de visão ou cegueira espiritual. Todo es una cuestión de visión o ceguera espiritual. A nossa espiritualidade é de acordo com a nossa visão espiritual. Nuestra espiritualidad va de acuerdo a nuestra visión espiritual. Não é o quanto você está seguindo como um cristão, No es mientras que usted va avanzando como cristiano ou quanto você já leu ou participou de conferências, o en cuántas cosas usted ha leído o cuánta participación ha tenido en conferencias, mas é o quanto você está vendo de Cristo em tudo isso. sino es lo que usted está viendo de Cristo en todo eso. E hoje, com a graça do Senhor, Y hoy, con la gracia del Señor, vamos falar um pouquinho como Jesus vê. vamos a hablar un poquito acerca de la manera en cómo Jesús ve. Porque se compreendermos um pouco de como Ele vê, Porque si comprendemos un poco la manera en cómo Él ve, também poderemos ser corrigidos na maneira em como nós vemos. podremos ser corregidos en la manera en que nosotros estamos De viendo. maneira que aquilo que vermos, De manera que aquello que vemos, que seja exatamente o que o Senhor está vendo. que sea exactamente lo que el Señor está viendo. Certa vez Jesus falou: Y cierta vez Jesús dijo, os olhos são a lâmpada do corpo. los ojos son la lámpara del cuerpo. Tenha muito cuidado como você vê, Tenga mucho cuidado en la manera que usted está viendo. porque se os teus olhos forem luz, Porque si tus ojos son luz, todo o teu corpo terá luz. todo tu cuerpo tendrá luz. Mas se a luz que houver em ti forem trevas, Pero si la luz que hay en ti son tinieblas, quão grandes serão as tuas trevas? ¿cuán grandes serán tus tinieblas? Então não importa a maneira que você acha que as coisas são. Entonces no importa la manera en la que usted cree que las cosas son. O que importa é se realmente isso é real diante de Deus. Lo que importa es si en realidad esto es real delante de Porque Dios. se que aquilo que estivermos vendo for trevas, Entonces si aquello que nosotros estamos viendo son tinieblas, ainda que acreditemos que seja luz, aunque creamos que esto sea luz, quão trevas será a nossa vida e tudo que fizermos. cuán en tinieblas estará nuestra vida y todo lo que nosotros hagamos. Nós vamos ler no livro de Apocalipse, Vamos a leer en el libro de Apocalipsis pelo menos 3 vezes que as Escrituras mencionam que Jesus vê com fogo nos seus olhos. y hay por lo menos 3 menciones donde las escrituras dicen que Jesús ve con fuego en sus ojos. A Bíblia diz que seus olhos são como chamas de fogo. La Biblia dice que sus ojos son como llamas de fuego. Penso que aqui temos uma chave em como ele vê as coisas. Y creo que aquí tenemos una clave acerca de cómo Él ve las cosas. Em primeiro lugar, Apocalipse capítulo 1, dos versículos 11 a 14. En primer lugar, vamos a ir a Apocalipsis 1, de los versículos 11 al 14. Por favor, Carol. Bueno, voy a leer un poquito desde el 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok.
Em segundo lugar, Apocalipse 2, versículo 18. Y en segundo lugar vamos a ver Apocalipsis 2, versículo 18. 2:18. Sim. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. E em terceiro, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 12. Y por tercer lugar vamos a ver en Apocalipsis 19, Versículos 11 e 12. versículos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vamos ler ainda uma passagem mais, Hebreus 12, versículos 28 e 29. Y vamos a leer un pasaje más en Hebreos 12, 12, 28 e 29. 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Graças. Parece que uma das grandes fraquezas do cristianismo nesse tempo Pareciera que una de las grandes debilidades del cristianismo en este tiempo é esquecer que Deus é fogo consumidor. es olvidar que Dios es fuego consumidor, Se considera a bondade de Deus, mas não a severidade de Deus. porque se considera la bondad de Dios, pero no la severidad de Dios. Se considera a graça de Deus, mas muito pouco o governo de Deus. Se considera la gracia de Dios, pero muy poco el gobierno de Dios. Por isso as coisas estão tão desencadeadas, tão fracas como estão hoje. Por eso las cosas están como tan desencadenadas y tan débiles como las vemos hoy. Quase sempre se enfatiza muito o amor de Deus Casi siempre vemos que se enfatiza mucho el amor de Dios e se esquece da ira de Deus. y se olvida la ira de Dios, Como se os atributos de Deus fossem deficientes. como si los atributos de Dios fueran deficientes. Deus é amor, Dios es amor, mas também a Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. pero la Biblia también dice que Él es fuego consumidor. Não temos tempo para falar muito sobre os atributos de Deus, Y no tenemos tiempo para hablar acerca de los atributos de Dios, mas vamos falar um pouco como Jesus vê as coisas. pero vamos a hablar un poco acerca de cómo Jesús ve las E cosas. quando olhamos o último livro do Novo Testamento, Y cuando vemos este último libro del Nuevo Testamento, encontramos que há fogo nos olhos do nosso Senhor. encontramos que hay fuego en los ojos de nuestro Señor. Seus olhos são como chamas de fogo. Sus ojos son como llamas de fuego. Isso não significa que João viu simplesmente brasas nos olhos do Senhor. Y eso no significa solamente que Juan vio brasas en los ojos del Señor. Parece que ele está vendo o interior, a natureza do nosso Senhor. Parece que él está viendo el interior, la naturaleza de nuestro Señor. Como Deus é um fogo consumidor, Y como Dios es fuego consumidor, então esse fogo está extravasando por meio dos seus olhos. ese fuego está ultrapasando a través de sus ojos. Agora parece que Deus se manifesta nessas três passagens, Ahora parece que Dios se está manifestando en estos tres pasajes três características que ele vê as coisas. y en tres características como Él ve las cosas. Quando ele se revela a João, Cuando Él se revela a Juan e João vê seus olhos como chamas de fogo, y Juan ve sus ojos como llama de fuego, esse é o fogo do amor irresistível de Deus. ese es el fuego del amor irresistible de Dios. O quanto nosso Senhor Jesus amava João. Y cuánto nuestro Señor Jesús amaba a Juan. Ele menciona o discípulo ao qual ele amava. Él menciona al discípulo al cual él amaba. Mas quando Jesus se descreve a si mesmo, a igreja de Tiatira, Pero cuando Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Tiatira, e ali revela que ele está olhando com chamas de fogo nos seus olhos. ahí revela que él está viendo con llamas de fuego en sus ojos. Já não está representando o seu amor, Ya no está representando su amor, mas a sua santidade. sino su santidad. E aí a maneira que ele olha e julga as coisas é diferente. Y la manera en que él ve y juzga las cosas es diferente. Porque além de revelar que seus olhos são como chama de fogo, Porque más allá de revelar que sus ojos son como llama de diz fuego, que seus pés são semelhantes ao bronze polido. también dice que sus pies son semejantes al bronce E bruñido. na Bíblia, o bronze representa julgamento ou juízo de Deus. Y en la Biblia el bronce representa el juicio de Dios. Então ele está olhando as coisas com os olhos de santidade, Entonces él está
olhando as coisas com os olhos de santidade. mirando las cosas con ojos de santidad. E ele está mostrando que ele vai julgar todas as coisas que estão ferindo a sua santidade. Y Él está mostrando que Él va a juzgar todas las cosas que están hiriendo su santidad. Agora, quando chegamos em Apocalipse 19, Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 19, diz esse texto do versículos 11 e 12. dice así el texto de los versículos 11 y 12. Vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Os seus olhos são como chamas de fogo. Sus ojos eran como llama de fuego. Agora você já tem o fogo do juízo de Deus. Ahora usted ya tiene el fuego del juicio de Dios. Ele não está vindo como cordeiro tirar o pecado do mundo. Él no está viendo cómo el Cordero está quitando el pecado del mundo. Nessa passagem você não está encontrando a ternura do nosso Senhor. En este pasaje usted no encuentra la ternura de nuestro Señor, Você vai encontrar o julgamento do Senhor. sino que usted está encontrando el juicio del Señor. Então no capítulo 1 nós temos olhos do amor ágape de Deus. Entonces, en el capítulo 1 vemos esos ojos de amor ágape del Señor. E quando chegamos à igreja de Tiatira no capítulo 2, você vai encontrar olhos de santidade. Y cuando vemos la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, vamos a ver ojos de santidad. E finalmente, para julgar as nações, você tem esses olhos com juízo de Deus. Y finalmente, para juzgar a las naciones, usted va a encontrar esos ojos del juicio de Dios. Então poderíamos pensar juntos. Entonces podemos pensar juntos. Tudo que Deus iniciou foi por amor e graça. Todo lo que Dios inició fue por amor y gracia. Mas uma vez que Ele nos chamou, nos capturou pelo seu amor, Pero una vez que Él nos llamó y nos capturó por su amor, Ele espera que esse fogo do amor nos transforme em santos. Él espera que ese fuego de su amor nos transforme en santos. E essa santidade possa queimar tudo aquilo que representa palha. Y esa santidad pueda quemar todo aquello que representa la paja. Porque um dia Ele virá com fogo do juízo. Porque un día Él vendrá con ese fuego del juicio. Então nós teremos paz e tranquilidade de estar diante dele. Y tendremos paz y tranquilidad al estar delante de Mas Él. saberemos que Ele vai batizar esse mundo com juízo em fogo. Pero sabemos que Él va a bautizar este mundo con un juicio de fuego. Se você perguntasse então de maneira resumida, Entonces, si usted se preguntara de una manera resumida, como Jesus vê as coisas? ¿cómo Jesús ve las Em cosas? primeiro lugar, Ele vê com olhos como chama de fogo. En primer lugar, Él ve las cosas como con ojos de llama de fuego. Agora depende a maneira que você está lidando com Ele. Ahora depende de la manera en cómo usted está lidiando con Se esto. você corresponde ao seu amor, Si usted corresponde a su amor, você vai ver amor nos seus olhos. usted va a ver amor en sus ojos. Agora, uma vez que Ele capturou você por amor, Ahora que Él lo capturó a usted por amor, você também precisa ver a sua santidade. usted también necesita ver su santidad E também precisa ver o seu julgamento. y también necesita ver su juicio. Quando nós encontramos João no capítulo 1 de Apocalipse, Cuando vemos aquí a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, você percebe que ele ficou assombrado com essa visão. usted se da cuenta que él quedó asombrado con esta visión. Porque quando Jesus veio, toda essa glória dele estava escondida na sua humanidade. Porque cuando él vino, toda su gloria estaba escondida en su humanidad. Os judeus, o povo hebreu, orou por cerca de 1.600 anos pela vinda do Messias. Los hebreos, el pueblo judío, estuvo orando cerca de 1600 años por la venida del Mesías. Mas quando o Senhor enviou o Messias, Pero cuando el Señor envió al Mesías, eles olharam com olhos de preconceito. ellos miraron esta escena con ojos de Estavam preconcepto. olhando com os olhos errados. Estaban mirando con los ojos Eles equivocados. viram Jesus como filho do carpinteiro, Ellos vieron a Jesús como el hijo del carpintero mas não como o unigênito do Pai. y no como el unigénito del Padre. Então eles desprezaram a Jesus Entonces ellos despreciaron a Jesús e o crucificaram. y lo crucificaron. Quando vieram perguntar a João Batista, Cuando fueron a preguntarle a Juan Bautista, você é o Messias ou o Cristo que havia de vir? le preguntaron, ¿usted es el Mesías o el Cristo que había de venir? Não, não sou. No, no soy. É o profeta? Yo soy el profeta. Quem é você? ¿Quién es? No, ¿usted es el profeta? ¿Quién es usted? Para podermos responder àqueles que nos enviaram. Para poder responderle a aquellos que nos enviaron. Então ele vai dizer que ele é a voz que clama no deserto. Entonces Juan va a decir que Él es la voz que clama en el desierto E ele veio preparar o caminho do Senhor. y Él va a venir a preparar el camino del Señor. Agora, eu batizo vocês com água, disse João. Y dice Juan, cuando yo los bautizo a ustedes con agua, Mas depois de mim vem um,
yo los bautizaré a ustedes con agua, pero después de mí viene uno Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo y él los bautizará a ustedes con el Espíritu e Santo. com o que mais? Você se lembra? ¿Y con qué más? ¿Lo recuerdan? Com fogo. Con fuego. João sabia disso. Y Juan sabía eso. Ele conhecia a revelação de Deus no Antigo Testamento. Él conocía la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, foi numa sarça em fogo. Cuando Dios se manifestó a Moisés, lo hizo en una zarza de fuego. E quando ele foi entregar as tábuas da lei, Y cuando él fue a entregar las tablas de la ley, Deus chegou até Moisés no Dios monte, llegó hasta Moisés en el monte veio como fogo. y vino como fuego. Seu povo ficou aterrorizado e assustado. Y el pueblo quedó aterrorizado y asustado. Então, quando você encontra a revelação de Deus em tipologia, Entonces, cuando usted encuentra la revelación de Dios en tipología, muitas das vezes ele se manifestou em fogo. muchas de las veces él se manifestó en fuego. Havia uma coluna de fogo que conduzia o tabernáculo, o povo de Había Deus. una columna de fuego que conducía al pueblo de Dios cuando estaba en el tabernáculo. Então, quando João Batista está falando, Entonces, cuando Juan Bautista está hablando ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, y les dice, él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu mas Santo, também com fogo. pero también con fuego. O problema é que nós, muitas das vezes, como cristãos, El problema es que nosotros muchas de las veces como cristianos queremos o batismo do Espírito Santo queremos el bautismo del Espíritu para ter Santo poder, para tener poder, para ter serviços, para tener servicios, mas esquecemos do fogo poderoso de Deus. pero olvidamos de ese fuego poderoso de Dios, Esse é o fogo da santidade de Deus, que es el fuego de la santidad de Dios, esse é o fogo do amor de Deus, que es el fuego del amor de mas Dios, também que representa a ira de Deus, pero que también representa la ira de Dios, a santidade de Deus. la santidad de Dios. Você se lembra que uma vez Jesus entrou no templo, Ustedes recuerdan que una vez Jesús entró en el templo então ele virou a mesa dos cambistas, y él tumbó la mesa de los cambistas colocou tudo para fora. y echó todo para afuera. Foi uma cena terrível, Fue una escena terrible, porque sempre viram Jesus muito pacífico. porque siempre se veía a Jesús muy pacífico, Quanta ternura e amor. con cuánta ternura y amor. Mas naquele dia ele revelou ira. Pero en aquel día él estaba mostrando ira. Depois que ele ressuscitou, Y después que él resucitó, derramou o Espírito Santo. derramó el Espíritu Santo. Então João, no capítulo 2, Entonces Juan en el capítulo 2, contando essa história, contando esta historia, diz que eles se lembraram dice que ellos recordaron de uma passagem do Antigo Testamento, de un pasaje en el Antiguo Testamento que diz: o zelo da tua casa me consumirá. que decía, el celo de tu casa me consumirá. Ou seja, havia um fogo dentro do nosso Senhor O sea que había un fuego dentro de que nuestro Señor consumia sua alma. que consumía su E ele alma. queria que esse fogo alastrasse em todos os lugares. Y él quería que ese fuego como que arrastrara a todos los lugares. Na verdade, ele fala isso no livro de Lucas, Y en verdad él habla eso en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49. en el capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Você está percebendo o que esse texto está dizendo? ¿Y ustedes están percibiendo lo que este texto dice? Que muitas das vezes pensamos que o Senhor veio só trazer paz na terra. Porque muchas veces pensamos que el Señor solamente vino a traer paz Mas en la aqui está tierra. dizendo que ele tinha um fogo dentro dele. Pero aquí está diciendo que había un fuego dentro de él. E agora ele veio lançar fogo na terra. Y él vino a lanzar ese fuego en la E ele tierra. estava ansioso para que esse fogo alastrasse em todo lugar. Y él estaba ansioso para que ese fuego arrastrara a todos los lugares. Precisamos ser incendiados com o fogo de Deus. Necesitamos ser incendiados con ese fuego de Dios. Como nós precisamos do zelo pelas coisas do Y Senhor. cómo nosotros necesitamos de ese celo por las cosas del Señor. Deixa eu contar um pouquinho de uma experiência minha e da Miriam Permítame contarles un poco acerca de una experiencia de Miriam y yo, em como educamos nossos filhos, e especialmente quando íamos congregar. de cómo educábamos nosotros a nuestros hijos, especialmente cuando íbamos a congregarnos. Nós falávamos para nossas criancinhas, Y nosotros les decíamos hacia nuestras niñas, porque tínhamos 3. porque teníamos 3. Não estamos indo para um parque de diversão. No estamos yendo a un parque de diversiones. Estamos indo à casa do Senhor. Vamos a la casa del Señor. Ali existe a presença santa de Deus. Y allí está la presencia santa de Dios. Então nós precisamos reverenciar. Entonces necesitamos estar reverentes. Isso você tem que ensinar o seu filho dentro da sua casa. Y eso es lo que usted tiene que enseñarle a su hijo desde casa. Então, na hora da reunião, vocês não vão brincar. Entonces, en la hora de la reunión ustedes no van a jugar. E se vocês levar um brinquedo, Y si usted lleva algún juguete, está permitido levar uma boneca de pano.
está permitiendo de pronto llevar una muñeca de trapo, qualquer coisa que não faça barulho, cualquier cosa que no haga ruido, porque não estamos indo brincar. porque no estamos yendo a jugar. Depois vocês podem brincar. Después ustedes ya pueden jugar. Então, na igreja local, Entonces, en la iglesia local, muitas das vezes as crianças ficavam conosco na reunião. muchas de las veces las niñas se quedan con nosotros en la reunión. Nunca permitimos barulho. Nunca permitimos que hicieran Mas ruido. em casa educamos ela a ficar sentada. Y en casa las educamos para que ellas Ou permanecieran seja, sentadas. se você deixa o seu filho muito agitado, O sea, si usted deja que su hijo se agite mucho, depois você não vai conseguir aquietar ele. usted no va a conseguir después calmarlo a él. Então você tem que, antes desse fogo de inquietação alastrar na alma dele, Entonces, antes de que ese fuego de inquietación arrastre el alma de él, porque o diabo vai querer usar isso para perturbar a reunião. porque el diablo va a querer utilizar eso para perturbar la Você tem reunión, que apagar esse fogo lá na sua casa. usted tiene que apagar ese fuego desde su casa, Não só com oração, no en su corazón. não só com oração, Perdón, no solo con oración, mas com autoridade. sino con autoridad. Então, quando elas vêm para a reunião, Entonces, cuando los niños vienen a la reunión, vêm com temor e respeito. vienen con temor y respeto. E quando tínhamos conferências, Y cuando teníamos conferencias, várias vezes tínhamos ministério com as crianças. muchas veces tuvimos como ese ministerio con los niños. Porque às vezes para elas ficar 2 horas, 3 horas numa reunião, Porque a veces para que ellos se queden 2 o 3 horas en una reunión, para elas é como uma tortura. para ellos es como una tortura. Eles têm um fogo dentro deles, Porque ellos tienen un fuego dentro de que ellos, é a energia de uma criança. que es la energía de un E niño. isso é saúde, isso é bom. Y eso es salud, eso es bueno. A questão é como canalizar isso no momento certo. Sino que se debe canalizar eso en el momento Agora, adecuado. se você suprimir as crianças na reunião durante muito tempo, Ahora, si usted suprime a los niños en la reunión durante mucho tiempo, vai cumprir o que o Espírito Santo falou por meio de Paulo. va a cumplir lo que el Espíritu Santo habló por medio de Pablo. Não provoqueis a ira aos seus filhos. No provoquéis a ira a tus hijos, Porque você está exigindo uma coisa que eles não podem cumprir. porque usted le está exigiendo algo que ellos no pueden cumplir. E se eles crescem no meio da igreja Y si ellos crecen en medio de la como iglesia, não bem-vindo à reunião, como, não são bem-vindos à reunião. que como si no fueran bienvenidos en la reunión, Eles dão muito trabalho na reunião. porque ellos dan mucho trabajo en la Quando reunión. eles começarem a crescer, Entonces, cuando ellos empiecen a crecer, finalmente eles vão embora. finalmente ellos se van a ir. Nós, às vezes, que expulsamos as crianças da obra do Y a Senhor. veces nosotros somos quienes expulsamos a los niños de la obra del Então Señor. precisamos de sabedoria Entonces necesitamos sabiduría para que eles conheçam o Senhor de acordo com a estatura deles. para que ellos vayan conociendo al Señor de acuerdo a su estatura. Então, quando temos uma conferência, Entonces, cuando tenemos una conferencia, precisamos ter ministério com as crianças. necesitamos tener un ministerio con los niños. Não só tirar as crianças da reunião para elas ficarem correndo, não perturbar a reunião. No solamente sacarlos de la reunión para que ellos vayan y corran y no molesten en la reunión. Podemos ter atividade onde eles vão correr porque tem muita energia, Podemos tener actividades donde ellos puedan correr porque ellos tienen mucha energía, mas precisa de um ministério com sabedoria pero se necesita de un ministerio que tenga sabiduría para ministrar o Senhor na vida deles enquanto os maiores estão reunidos. para poder ministrar al Señor en la vida de ellos mientras los mayores están reunidos. Nós tínhamos 3 crianças. Nosotros teníamos 3 niñas. Imagine como seria para uma mãe cuidar de 3 crianças numa reunião. Imagínense cómo es para una madre cuidar de 3 niños en una reunión. Se você tem uma boa educação no seu lar, Si usted tiene una buena educación en su hogar, você vai ter um mínimo de equilíbrio na reunião. usted va a lograr tener un mínimo de equilibrio en la reunión. Mas hoje a gente vive um tempo de tanta libertinagem. Pero hoy vivimos en un tiempo de tanto libertinaje, Você sabe como a psicologia lida com isso. y ustedes saben cómo la psicología se refiere a eso, É muito difícil os pais hoje educar os seus filhos. y que es muy difícil que los padres eduquen a sus hijos. Parece que às vezes tem irmãos e irmãs que deixam de vir para a reunião quando tem filhos pequenos. Y pareciera que incluso a veces hubiese hermanos y hermanas que dejan de venir a la reunión cuando tienen niños pequeños, Porque não consegue controlar os seus filhos. porque no consiguen controlar a sus hijos. E a igreja também não tem autoridade espiritual Y la iglesia tampoco tiene autoridad espiritual para poder ajudar esses pais a como lidar com os filhos. para poder ayudar a esos padres para que sepan cómo lidiar con sus hijos. Aqueles que são presbíteros na igreja Y aquellos que son presbíteros en la iglesia devem ter esse fogo que tinha Jesus. deben tener este foco que tenía O Jesús. zelo da tua casa me consumirá. El celo de tu casa me consumirá. Tem coisa que você tem que expulsar do templo,
da reunião da igreja. Hay cosas que usted tiene que expulsar del templo o de la reunión de la Mas iglesia. Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas. Pero Jesús también dijo, deja venir a mí a los niños. Eu não sei se uma criança entende, Yo no sé si un niño entiende quando estamos numa reunião como essa, que cuando estamos en una reunión como esta, e você toda hora está disciplinando essa criança. y si usted todo el tiempo está disciplinando al niño, Parece que na cabeça dela ela não está vindo a Jesus. parece que en su cabeza él no está viniendo a Jesús. Está vindo a uns irmãos mais velhos Está viniendo donde hay unos hermanos que son mayores, que são muito chatos. que son muy aburridos. Agora, deixar vir as minhas criancinhas Ahora, dejad venir a mí los niños. é você criar um ambiente favorável para que elas conheçam Jesus. Es usted crear un ambiente favorable para que ellos conozcan a Jesús. Dificilmente uma criancinha de 2, 3, 4 anos Y difícilmente un niño de 2, 3 o 4 años vai entender um assunto profundo numa reunião de irmãos maiores. difícilmente va a entender un asunto profundo en una reunión de hermanos mayores. Atualmente lá em Montemor, Actualmente allá en Montemor, quando eu estou servindo com a palavra, cuando yo estoy sirviendo con la eu palabra, faço o máximo possível para ser simples. yo hago lo máximo posible para ser muy sencillo. Então eu presto atenção. Entonces, preste atención. Eu estou falando, fazendo perguntas para as criancinhas. Yo voy hablando y le voy haciendo preguntas a los niños, Porque eu quero que elas entendam que elas são bem-vindas à reunião. porque yo quiero que ellos entiendan que son bienvenidos en la reunión. Quando vamos estudar, por exemplo, Filipenses, Y por ejemplo, cuando vamos a estudiar Filipenses, eu peço que a família leia Filipenses em casa, yo pido a las familias que lean Filipenses en casa, pelo menos uma parte ou um capítulo por semana. por lo menos una parte o un capítulo por semana. Então as criancinhas têm que memorizar, nem que seja um versículo. Entonces los niños deben memorizar por lo menos un versículo. Então, na reunião da palavra, Entonces ya en la reunión de la palabra, às vezes eu começo a reunião pedindo para as criancinhas citar um versículo. a veces yo empiezo la reunión pidiéndoles a los niños que citen ese versículo. Às vezes eu peço para citar no final. Y a veces yo les digo que lo citen, pero al final. Essa foi uma estratégia que eu creio que o Senhor me deu, Esa forma o esa estrategia que yo creo que el Señor me dio para que essa passagem, deixa vir as minhas criancinhas, para que ese pasaje deja venir a mí a los niños possa ser prática na vida das crianças. pueda ser práctica en la vida de los Então eu niños. percebo que quando elas vêm para a reunião, Entonces yo percibo que cuando ellos llegan a la reunión, elas vêm ansiosas para citar os versículos delas. ellos vienen ansiosos para el momento en que puedan citar los versículos que Eu nunca memorizaron. falo que hora que eu vou pedir para citar o versículo. Yo nunca les digo en qué momento les voy a decir que citen los versículos, Essa é uma maneira delas ficarem atentas a toda a reunião. pero es una manera en que ellos quedan atentos en toda la reunión. Se uma criancinha já sabe ler, Y si un niño ya sabe leer, mesmo que esteja só o começo, aunque sea solo el inicio, quando eu vou ler um versículo na Bíblia, cuando yo voy a leer un versículo en la Biblia, eu não peço os adultos para lerem. Não peço aos adultos para ler. yo no le pido a los adultos que la lean, Eu peço que uma criança possa ler. yo pido que los niños puedan leer. Às vezes elas estão competindo quem vai ler. Y a veces entre ellos compiten para saber quién va a leer. Essa é uma forma de você poder trabalhar com as crianças. Y esa es una manera en la que usted puede trabajar con los niños. Se uma criança é muito agitada, Y si un niño es muy agitado, você pode ajudar ele a ser um diácono na reunião. usted puede ayudarlos a ellos para que sean un diácono en la Eu reunión. acho que ele poderia trazer um copinho de água para o pregador. Yo creo que ellos podrían traer el vasito de agua para el Ele predicador, poderia passar um pano numa cadeira, podrían pasar el trapito en la levar um silla, microfone. llevar el Quem micrófono, sabe na hora da ceia, quién sabe pronto también en la hora de ele la pode ajudar a cena, recolher os copinhos. puede ayudar a recoger los Tem copitas. muita coisa que pode se fazer Hay muchas cosas que se pueden hacer com essa criança que não consegue ficar sentada. con ese niño Por que no mucho consigue tiempo. quedarse sentado por mucho Essa tiempo. é a maneira desse zelo pela casa do Senhor, Esa es una manera do zelo pela casa do Senhor. de que el celo por la casa del Señor, Você transforme essa agitação en ese celo usted transforme esa agitación em serviço com as crianças. en un servicio con los niños. E também você pode ajudar os pais. Y también usted puede ayudar a los padres. Como eles exercitarem santidade e autoridade lá na sua casa, Cómo ejercer a santidade e autoridade, la santidad y la autoridad desde su casa para que o comportamento dos seus filhos para que el comportamiento de sus hijos seja uma forma de adorar o Senhor. sea una forma de adorar al Señor. Agora nós temos um problema grande. Ahora tenemos un problema grande. Muitos irmãos acham que ser espiritual Muchos hermanos creen que ser é espiritual ter um conhecimento elevado, es tener un conocimiento elevado, ler grandes literaturas y leer grande literatura, e se esquecer da disciplina na sua casa. y se olvidan de la disciplina en su casa.
Às vezes alguns irmãos pregam coisa muito alta, A veces algunos hermanos predican cosas muy altas, mas não têm respeito com os mais velhos, pero no tienen respeto por los não mayores, honra pai e mãe, no honran a padre y madre, não sabe lidar com a sociedade, no saben lidiar con la sociedad tem uma vida em dívidas. y tiene una vida, Sim. tiene una vida llena de deudas Os patrões não gostam deles. y los patrones no los E quieren os seus filhos são desordenados. y sus hijos son Mas desordenados, eles acham que são espirituais. pero ellos creen que son espirituales. Não, a verdadeira espiritualidade, Y no, la verdadera espiritualidad, ela se manifesta em todo o nosso aspecto da humanidade. esta se manifiesta en todos los aspectos de nuestra Isso vai humanidad moldar o nosso caráter. y eso va a moldear nuestro E agora carácter. nós vamos expressar essa santidade de Deus em todas as coisas. Y ahora esa manera de expresar la santidad de Dios en todas las Então cosas. precisamos considerar essas coisas. Entonces necesitamos considerar estas cosas. Desculpe ter aberto um parênteses para falar das crianças, Perdónenme que yo haya aquí abierto un paréntesis para hablar de los niños, mas essa é uma maneira de também ajudar-nos a como conhecer o Senhor. pero esa también es una manera en que los ayudamos a ellos para conocer al Señor. Como o Senhor Jesus está vendo nossas reuniões. Cómo el Señor Jesús está viendo nuestras reuniones. Eu me lembro que algumas vezes com o irmão Dino, Yo recuerdo que algunas veces con el hermano Gino, quando a gente ia orar ou ter um tempo de ministério da palavra, cuando nosotros orábamos o teníamos un tiempo del ministerio de la ele tinha palabra, uma mania meio estranha él tenía una manía medio extraña de representar esse fogo ou a santidade de Deus. de representar ese fuego o la santidad de Eu Dios. lhe vi algumas vezes catando um pedacinho de papel no chão. Yo algunas veces lo vi Catando um pedacinho, pegando. cogiendo. Sim. Ah, ok. Yo algunas veces lo vi como recogiendo algún pedacito de papel del suelo. E às vezes pegava um lixo, uma coisinha pequena. O a veces cogía una basurita o alguna cosita por ahí pequeña. Enquanto os irmãos estavam orando, Mientras los hermanos estaban orando, ele não queria chamar a atenção. él no quería llamar la atención, Mas parece que incomodava. Estamos reunidos num lugar pero parece que incomodaba si estábamos reunidos en algún lugar para o Senhor. para el Señor. Como tem lixo no chão? ¿Cómo es que va a haber basura en el suelo? Estão me entendendo? ¿Sí le están entendiendo? Isso também representa zelo. Eso también representa ese celo. Certa vez, uma irmã chamou a W. Tozer para orar na casa dela Ciertamente una hermana convidó a W. Tozer para que orara en la casa de e ella ele foi, y él fue, mas a casa estava desarrumada. pero la casa estaba desordenada. Então ele não entrou. Entonces él no entró. Falou, irmã, se é para orar e se é para honrar o Senhor, Hermana, si es para orar y honrar al Señor, depois que você arrumar a sua casa, você me convida. después de que usted arregle su casa, usted me puede invitar. Também conheci um obreiro muito sério También conocí a un obrero que era muy e serio dia ele foi convidado para ministrar. y un día fue invitado para ministrar. Então tinha um horário para começar a reunião. Entonces había un horario para iniciar la reunión E os irmãos não começaram. y los hermanos no iniciaron a esa O hora. tempo foi passando, passando, Entonces el tiempo fue pasando y pasando e aí começou a reunião, y ahí sí comenzó la reunión, com muita agitação. con mucha agitación. Quando chegou a hora dele falar, Y cuando llegó el momento en que él ya ele tenía falou, que eu hablar, não posso e não vou ministrar a vocês, dijo, yo no puedo ministrarles a ustedes porque vocês não estão expressando o respeito e a santidade ao Senhor. porque ustedes no están expresando el respeto y la santidad al Señor. E ele foi embora. Y él se fue. Por que na sua empresa, se o horário de você chegar às 7 horas, ¿Por qué si en nuestra empresa, si el horario de la entrada es a las 7 de la mañana e você chega aí y nesse usted horário, llega en ese horario? na verdade você tem que chegar um pouco antes para começar a trabalhar às 7. Y en realidad usted tiene que llegar es un poco antes para iniciar a trabajar a las 7. Porque se você chegar às 7, Porque si usted llega a las 7, vai guardar sua bolsa, mientras que usted va a guardar su vai no bolso, banheiro, cumprimentar os amigos, va al baño, saluda a sus compañeros, você não vai começar às 7. usted no va a comenzar a las 7. Você vai começar alguns minutos depois. Usted va a comenzar unos minutos Então, después. se você é um trabalhador fiel, Y si usted es un trabajador fiel, você vai chegar um pouco antes das 7. usted va a llegar un poco antes de las 7. Agora, às vezes, perguntamos aos irmãos, Ahora, a veces les preguntamos a los hermanos, que hora começa a reunião? ¿a qué hora se inicia la reunión? 7, 7:30, 8 horas. E A- aí? como a las 7, 7:30, a las 8. Estão me entendendo? ¿Sí me están entendiendo? Falta fogo Falta fuego do zelo pelas coisas do Senhor. y celo por las cosas del Señor. Agora, seus filhos estudam numa escola. Ahora sus hijos están en una escuela. Você permite que ele vá ficar correndo em todo lugar? ¿Y usted va a permitir que él esté corriendo por todos lados Ou gritando? o gritando? Claro que não. Claro que no. Mas por que na reunião ao Senhor sim? Pero ¿por qué en la reunión del Señor sí? Porque não conhecemos ao Senhor. Porque no conocemos al Señor. Então, especialmente os homens, Entonces, especialmente los hombres, você debe representar o Senhor.
usted debe representar al Señor. guardar sua esposa, Guardar a su esposa, protegendo e disciplinando seus filhos. protegiendo y disciplinando a sus hijos. O homem tem que proteger a sua esposa. El hombre debe proteger a su esposa. Mas muitas vezes os homens estão orando Pero muchas veces los hombres están allá e orando seus filhos fazendo bagunça na reunião y sus hijos haciendo todo un desorden en la reunión e a sua esposa está com vergonha, envergonhada. y su esposa está avergonzada. Essa não é a forma de você adorar o Senhor. Esa no es la forma en que usted adore al Señor. Paulo diz em Coríntios 11 que a glória do homem, ou a coroa do homem, é a sua esposa. Pablo dice en Corintios 11 que la corona del hombre es su esposa. Se você quer ver um homem maduro, Si usted quiere ver a un hombre maduro, não olha para ele, no lo mire a él, olha para sua esposa. mire a su esposa. Se você quer encontrar um homem sábio, Si usted quiere encontrar un hombre sabio, olha para sua esposa e para os seus filhos. mire a su esposa y a sus hijos. Não adianta o seu cartão de crédito, a sua empresa e o seu carro. No sirve de nada que usted tenga su tarjeta de crédito, su empresa, su carro, Se não há o zelo pela casa do Senhor na sua família. si no hay un celo por la casa de Dios en su familia. Vocês estão entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? Então que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas. Entonces que el Señor nos ayude a considerar estas cosas. Eu entendi que não servia de nada o meu ministério Yo entendí que no servía de nada mi ministerio se eu não pudesse expressar a santidade de Deus na minha família. si yo no podía expresar la santidad de Dios en mi familia. Isso tiraria completamente a minha autoridade. Eso quitaría totalmente mi autoridad. Uma vez eu fui pregar no lugar Una vez yo fui a predicar a cierto lugar e a minha filha, uma delas, para não expor, não vou falar quem, y una de mis hijas, no voy a decir quién es para no exponerla, começou a fazer bagunça, empezó a hacer ruido, desorden. coisa que não era comum. Ahí eso no era común. Parece que ela viu outras crianças fazendo. Parece que ella vio a otros niños que lo estaban haciendo. E aquilo acendeu o fogo nela também. Y eso encendió el fuego en ella también. E isso é um problema. Se você não controla o seu filho, Y eso es un problema porque si usted no controla a su hijo, ele vai levar esse fogo para as crianças que estão mais quietas. él va como a traspasar ese fuego para los que están un E poquito isso más vai inquietar as outras crianças que são boazinhas. y va a inquietar a los otros niños que están más tranquilos, más controlados. Então eu pedi licença aos irmãos, parei a minha mensagem Entonces yo le pedí disculpas a los hermanos, detuve mi mensaje e eu desci do púlpito, y yo descendí del púlpito, tirei meu cinto, me quité el cinturón, dei 3 cinturadas na minha filha, le di 3 cinturonazos a mi hija porque ela nunca praticou isso. porque ella nunca lo había hecho. Depois eu voltei, Y después eu regresé, deixei ela chorar um pouco, dejé que ella llorara un poco, mas não muito, pero no mucho, porque a criança chora, porque el niño llora, mas às vezes quer fazer birra e dominar os seus pais. pero a veces quiere hacer como esa pataleta y dominar a sus padres. Então, depois que eu voltei para a palavra, Y después que yo regresé a la palabra, todas as crianças ficaram com medo, ficaram quietas. todos los niños quedaron con miedo, quedaron asustados. Falei, meu Deus. Ou seja, você tem o fogo do amor, O sea, usted tiene ese fuego del amor, o fogo da santidade el fuego de la santidad e o fogo da ira ou da disciplina. y el fuego de la ira y la disciplina. O problema é que quando nós não temos santidade, El problema es que cuando no tenemos santidad, não temos o fogo da santidade cuando no tenemos ese fuego de la e santidad, nem o fogo da disciplina, ni el fuego de la então disciplina, aquilo que a gente acha que é amor, entonces nosotros creemos que todo es amor na verdade é sentimentalismo, não é amor. y la verdad eso es sentimentalismo, no es amor. Porque o amor corrige. Porque el amor corrige. Então, voltando ao texto, Entonces aquí volviendo al texto, você vai encontrar esses 3 níveis de olhar do Senhor. usted va a encontrar estos 3 niveles de cómo el Señor veía. Fogo do amor incondicional de Deus, El fuego del amor incondicional de Dios, fogo da sua santidade, el fuego de su santidad o fogo do seu juízo. y el fuego de su juicio. João nunca tinha visto essa plenitude do Senhor. Y Juan nunca había visto esta plenitud del Señor. João nunca tinha visto. Juan nunca lo había visto. Quando ele encontrou Jesus, Y cuando él encontró a Jesús, ele encontrou Jesus como Cordeiro de Deus. porque cuando él encontró a Jesús lo encontró como el Cordero de Mas Dios. agora, quando ele vê Jesus em Pero- Apocalipse, Pero ahora cuando él ve a Jesús en el Apocalipsis e ele vê seus olhos como chama de fogo, y él ve sus ojos como llama de então ele fuego, cai por terra. entonces él cae en el suelo. Vamos voltar um pouquinho no Evangelho de João, Vamos a volver un poquito allí al Evangelio de Juan, ao capítulo 1. capítulo 1.
Evangelho de João, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perceba que João está vendo. Y perciban que Juan está mirando. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Agora imagine, João Batista é primo de Jesus. Ahora imagine que Juan Bautista es el primo de Jesús. Como ele está dizendo que não conhecia quem era Jesus? ¿Cómo es que él está diciendo que él no conocía quién era Jesús? Jesus era um homem como qualquer outro. Porque Jesús era un hombre como cualquier otro. Mas João tinha que estar sempre com seus olhos olhando. Pero Juan vemos que él está siempre mirando con sus ojos. Porque um dia o Espírito Santo ia vir sobre um homem. Porque un día el Espíritu Santo vendría sobre un hombre. E quando João visse o Espírito vir sobre esse homem, Y cuando Juan viera el Espíritu venir sobre aquel hombre, então ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. entonces él es el Hijo de Dios, él es el Mesías. Vocês estão percebendo? ¿Sí lo perciben? O como é importante você olhar para o lugar certo. ¿Cómo es la importancia de nosotros estar mirando al lugar correcto? Temos que ver a obra do Espírito Santo nas coisas. Tenemos que ver la obra del Espíritu Santo en las cosas E não simplesmente as coisas. y no simplemente las cosas. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. El día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Novamente você percebe que João Batista foi treinado para ver. Y nuevamente usted aquí puede percibir que Juan el Bautista fue entrenado para ver. E o que ele está ensinando aos seus discípulos? ¿Y qué le está enseñando a sus discípulos? Está ensinando os seus discípulos a ver também. Está también enseñándole a sus discípulos a ver. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Se você olhar o Antigo Testamento com clareza, Si usted mira el Antiguo Testamento con claridad, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, los ojos del Señor están pasando por toda la tierra, procurando aqueles que vão andar com Ele. buscando a aquellos que van a andar con Él. E um dia ele fala: Eu encontrei Davi, Y un día Él dice: Ay, encontré a David, um homem segundo o meu coração. un hombre según mi corazón. Ainda com Agar, quando ela foi para o deserto, fugindo de Sara, Y aun cuando Agar fue huyendo al desierto, huyendo de o Sara, Senhor a encontrou. el Señor la encontró. E depois que ele consolou Agar, Y después de que la consoló a Agar, Agar deu um nome àquele lugar: Agar le dio un nombre a aquel lugar: Deus que vê.
el Dios que ve. Deus está sempre vendo, Dios siempre está viendo, sempre está olhando. siempre está mirando. E quando você olha o ministério de Jesus, Y cuando usted ve el ministerio de Jesús, seus olhos como chama de fogo. sus ojos como llama de fuego, Claro que no começo ele está com esse aspecto do amor ágape do seu pai. y claro que al inicio lo vemos en ese aspecto de su amor ágape con el Padre. Então ele começa a olhar todas as coisas. Entonces él empieza a ver todas las cosas E ele está vendo 2 discípulos seguindo a ele. y está viendo que hay dos discípulos que lo están siguiendo a E él. pergunta: o que vocês estão procurando? Y les pregunta, ¿qué es lo que están buscando? Claro que Jesus sabia, Y claro que Jesús lo sabía, mas ele está querendo afinar ou alinhar os seus pensamentos com os dele. pero él quiere afinar o alinear sus pensamientos con los de él. Então eles não fizeram pergunta escatológica para Jesus. Entonces ellos no le hicieron ninguna pregunta escatológica a Jesús. O que eles perguntaram? ¿Qué le preguntaron ellos? Aonde você mora? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Eles estão mais preocupados com a pessoa do Senhor Ellos estaban más preocupados con la persona del do Señor que com o conhecimento do Senhor. que con el conocimiento del Señor. Os fariseus se preocupavam com o conhecimento, Los fariseos se preocupaban por el conocimiento, com liderança, com estrutura. con el liderazgo, con las estructuras. E eles sempre trabalhavam com a mente das pessoas. Ellos. Trabalhavam com a mente das pessoas. Ellos siempre trabajaban con la mente de las personas. Por isso as pessoas estavam tão sobrecarregadas. Por eso las personas estaban tan sobrecargadas. Jesus focou em pessoas. Y Jesús se enfocó en las personas Estava muito preocupado com o seu coração. y estaba muy preocupado con su Ele corazón. pastoreava o coração das pessoas. Él pastoreaba el corazón de las O que personas. vocês estão procurando? ¿Y qué es lo que ustedes están buscando? Dependendo da resposta deles, Y dependiendo de la respuesta de ellos, Jesus teria um tipo de comportamento. Jesús tendría un tipo de Como comportamiento. eles falaram: onde você mora? Y cuando ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Jesus não respondeu para todos escutar. Él no les respondió para que todos escucharan, Vai que amanhã a casa dele está cheia de gente. porque mañana la casa de él iba a estar llena de gente. Venham ver. Les dijo, vengan y E miren. eles foram. Y ellos fueron. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. O Messias quer dizer Cristo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quando Pedro se aproxima de Jesus, Y cuando Pedro se acerca a Jesús, o que Jesus faz? ¿qué es lo que Jesús hace? Ele olha com seus olhos como chama de fogo. Él mira con sus ojos como llama de fuego. E ele penetra a profundeza da alma de Pedro. Y él penetra en las profundidades del alma de Pedro. Por um lado, ele é Simão, filho de Jonas ou de João. Por un lado, él es Simón, hijo de Jonás o de Juan. Mas Jesus muda o nome dele. Pero Jesús cambia su nombre. Você será chamado Pedro. Usted será llamado Pedro. A palavra Simão significa fraco, frágil. La palabra Simón significa débil. E filho de Frágil. João, ou filho de um homem comum. Y hijo de Juan es el hijo de un hombre común. Mas, à medida que Pedro fosse olhando para o Senhor, Pero en la medida en que Pedro fuera mirando al Señor, ele seria transformado em Cefas ou em Pedro. él sería transformado en Cefas o en De Pedro. um homem vacilante a uma lasca de rocha viva. De un hombre vacilante a Um pedaço. un pedazo de roca viva. E quando isso se cumpriu mais em plenitude? Y cuando eso se cumplió en su plenitud, Foi em Mateus 16. fue en Mateo 16. Quando Jesus pergunta: o que diz os homens ser o filho do homem? Cuando Jesús les pregunta, ¿qué dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Jesus faz uma pergunta que era impossível eles responderem. Y Jesús les hace una pregunta que para ellos era imposible de responder. Porque Jesus tinha falado: ninguém conhece o Pai senão o Filho, Porque Jesús les había dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo. e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. A não ser se eles quiserem revelar. Y a los que Él se los quisiera revelar. O que dizem os homens ser os filhos do homem?
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? João Batista, Jeremias ou dos profetas. Juan Bautista, Jeremías o quizás alguno de los E profetas. vocês, quem dizem que eu sou? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Impossível responder. Era imposible responder. Mas Pedro tomou a palavra. Pero Pedro ahí tomó la palabra. Então ele disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Y ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Uma viviente. revelação dupla. Y es una revelación doble Em relação à sua pessoa, en relación a su persona. ele é o Filho de Deus. Él era el Hijo de Dios. Em relação ao seu ministério, ele é ungido, o Messias. Y en relación a su ministerio, él era el ungido, el Agora Mesías. você se lembra o que Jesus fala para Pedro? Ahora ustedes recuerdan lo que Jesús le había dicho a Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque não te revelaram nem carne nem sangue, porque no te fue revelado ni por carne ni sangre, mas o meu Pai que está no céu. sino por mi Padre que está en los Eu cielos. também te digo que tu és. Y yo también te digo que tú eres, Porque Pedro falou tu és, porque Pedro dijo, tú eres. então Jesus também fala para Pedro tu és. Entonces Jesús también le dice a Pedro, tú Porque eres. ele está vendo Jesus, Porque él está viendo a Jesús e quanto mais ele via Jesus, y en cuanto más veía a Jesús, mais claro, mais cristalino se transformava a revelação de quem era Jesus. más claro, más cristalina se transformaba la revelación de quién era Então isso Jesús. foi transformando Pedro de um homem vacilante Entonces eso fue transformando a Pedro de un hombre vacilante até ser uma coluna na casa do Senhor. hasta ser una columna en la casa del Essa Señor. revelação foi progressiva. Y esa revelación fue Às progresiva. vezes a gente pensa assim: meu Pai que está no céu te revelou. A veces, Nós pensamos, meu Pai que está no céu te revelou. A Foi veces- agora, nesse momento que aconteceu. a veces nosotros pensamos que fue ahora en este momento que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Mas se você for vendo as pegadas, as pisadas do Espírito Santo em Pedro, Pero si usted se pone a mirar bien las pisadas del Espíritu Santo en Pedro, você vai ver que o Senhor está se revelando progressivamente. usted se va a dar cuenta que el Señor se ha venido revelando a él de una manera progresiva. Aconteceu aquela pesca maravilhosa. Y aconteció aquella pesca maravillosa Pedro trabalhou a noite toda, não pegou nada. cuando Pedro trabajó la noche entera y no capturó nada. Então Jesus sobe no barco de Pedro, Entonces Jesús se sube al barco de Pedro, prega, isso está em Lucas 5. eso está en Lucas 5, y él empieza a predicar. Depois ele manda Pedro lançar as redes. Después nuevamente le dice a Pedro que lance las redes. Pegaram uma quantidade enorme de peixe. Y cogieron una cantidad enorme de peces. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Y él dice, en realidad trabajé toda la noche y no había cogido Mas nada. sobre tua palavra lançarei as redes. Pero por tu palabra lanzaré las redes. Depois que eles arrastam as redes para a praia, Y después de que ellos arrastran estas redes hacia la playa, você lembra o que Pedro falou para Jesus? ustedes recuerdan lo que Pedro le dijo a Jesús? Afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Apártate de mí que soy pecador. Ou seja, ele está tendo uma revelação progressiva sobre Jesus. O sea, aquí vemos que Pedro está teniendo una revelación progresiva de Jesús. Foram muitas vezes que Jesus foi se revelando. Y fue muchas veces en que Jesús se le fue revelando. Ele não está só ensinando a Pedro Él no solamente le está enseñando a com Pedro palavras, con palabras, não só ensinando Pedro a pensar, no solamente le está enseñando a Pedro a mas está pensar, transformando Pedro à medida que Pedro está vendo. sino que está transformando a Pedro en la medida que él está Há viendo. fogo nos olhos de Jesus. Porque hay fuego en los ojos de Jesús. Até que um dia Pedro negou Jesus. Hasta que un día Pedro negó a Jesús. Ainda que ele falou, todos podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. Aunque él le había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Mas quando prenderam a Jesus, Pedro abandonou a Jesus. Pero cuando capturaron a Jesús, Pedro abandonó a Jesús. Você se lembra disso? ¿Sí recuerdan eso? Estava fazendo muito frio, Estaba haciendo mucho e frío ali tem uma fogueira, y ahí había una fogata e ali está Pedro se esquentando. y allí estaba Pedro calentándose. Por 3 vezes ele negou Jesus. Y 3 veces él negó a Jesús. Não conheço esse homem. No conozco a aquel hombre. Mas você vai lendo a Escritura, Pero usted va un poquito más allá en las Escrituras na terceira vez que ele nega Jesus, y en la tercera vez que él niega a Jesús, o galo canta. el gallo canta. E o que Jesus faz? ¿Y qué es lo que Jesús hace? Alguém lembra o que Jesus fez? ¿Alguien recuerda lo que Jesús hizo? Hã? Jesus olhou profundamente a Pedro. Jesús miró profundamente a Pedro. Com esse olhar de Jesus, Y con esa mirada de Jesús, Pedro se foi muito angustiado a chorar. Pedro se fue a llorar angustiadamente.
Quando Jesus ressuscita, Y cuando Jesús resucita, ele manda avisar os discípulos que ele está indo a Galiléia Él- adiante dele. Él le deles. manda a decir a los discípulos que Él está yendo a Galilea delante de ellos. Vamos avisar os discípulos. Vaya y avísele a los E discípulos, diz também a Pedro. pero dígale también a Pedro. Esse também a Pedro Ese también a Pedro, foi a palavra-chave para restaurar Pedro. esa fue la palabra clave para restaurar a Pedro. Agora Pedro volta também no meio do rebanho de Jesus. Ahora Pedro también vuelve en medio del rebaño de Jesús E Jesus se aparece para eles. y Jesús se les aparece. E Jesus pergunta: Pedro, você ama mais do que a estes? Eh, Você me ama mais do que a estes? ya. Y ahí Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas más que a ellos? ¿Más que estos? Mas você se lembra do contexto? ¿Sí recuerdan ese contexto? Estamos no final do Evangelho de João. Que está al final del Evangelio de Juan. Jesus mandou eles esperarem. Jesús les dijo a ellos que esperaran. Espera. Esperen. Jesus já havia ressuscitado e apareceu para eles. Jesús ya había resucitado y ya se les había aparecido. Mas Pedro, muito impetuoso, Pero Pedro con su ímpetu, tá demorando demais. ay no, se está demorando mucho. Eu vou pescar. Yo voy a ir a pescar. E o que aconteceu? ¿Y Todos os qué discípulos sucedió? seguiram. Que todos los discípulos lo siguieron. Estão pescando, não pegaram nada. Y pescando no encontraron nada. Então, de repente, eles olham para a praia, Y de repente ellos miran hacia la playa ao amanhecer do dia, y ya está amaneciendo e encontram um homem. y ven a un hombre. E ele: Ei, vocês têm alguma coisa para comer? Y él les dice, hey, ¿ustedes tienen algo para comer? Não tinha nada. Y no tenían nada. Mandou lançar as redes. Entonces él les dijo E que lanzaran las redes pegaram nuevamente. 153 grandes peixes. Y pescaron 153 peces grandes. Então, deles falou: Y entonces uno de ellos dijo, É o Senhor. es el Señor. Você lembra o que Pedro fez? ¿Y si recuerdan lo que Pedro hizo? Largou as suas vestes superior Quitó sus ropas superiores e ele foi nadando, y se fue nadando, chegou à praia, llegó a la playa ele puxou o barco. y él jaló el barco Isso mostra quão forte era Pedro. y eso muestra lo fuerte que era Pedro. Alguns pensam que ele tirou a sua roupa e pulou na água por vergonha. Algunos creen que él se quitó la ropa y se botó al agua por vergüenza, Mas se você conhece um pouco da obra de Deus em Pedro, pero si usted conoce un poco la obra de Dios en Pedro, é difícil acreditar nisso. es difícil creer en eso. Ele amava tanto o Senhor, Él amaba tanto al que Señor ele foi ao encontro do Senhor. que él fue al encuentro del E Señor. ele agora está puxando os peixes para servir Jesus. Y ahora él está, Puxando está, o barco com os peixes. está jalando, está trayendo los peces para servir al Señor. Então, quando eles estão ali naquela fogueira, Entonces cuando ellos están allí en aquella o Senhor fogata, pergunta 3 vezes a Pedro: el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, Você me ama? ¿tú me amas? Porque foi na fogueira, quando Pedro traiu Jesus, que o galo cantou. Porque fue en una fogata también cuando él traicionó a Jesús que el gallo cantó. Pedro está olhando a fogueira, Y él está mirando nuevamente a la se fogata, lembrando daquela outra fogueira. recordando de aquella otra fogata. Lá ele confiava em si. Pedro confiava em si mesmo. En esa anterior fogata Pedro confiaba en sí mismo. Não, todos vão te negar e eu não vou te negar. Él dijo, no, 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 aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Você me ama, Pedro. ¿Tú me amas, Pedro? Foi aí que o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas. Fue ahí cuando el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. A história do olhar de Jesus a Pedro é tão profunda Esta historia de la mirada de Jesús a Pedro es algo tan profundo que você vai encontrar que o Senhor transforma Pedro de pó da terra em pedra viva. y usted va a encontrar que que Jesús está transformando a Pedro de un polvo de la tierra a una piedra viva. E depois você vai encontrar que na igreja de Jerusalém ele é chamado de coluna. Y después va a encontrar que en la iglesia de Jerusalén se refieren a él como columna. Isso está em Gálatas 2, Eso está en Gálatas 2, quando Tiago, Pedro e João são chamados de colunas. cuando Santiago, Pedro y Juan son llamados como columnas. E lá no Apocalipse você vai encontrar que dos fundamentos Y en Apocalipsis usted va a encontrar que uno de los fundamentos também é Pedro. también es Pedro. De barro a pedra, De barro a piedra, de pedra a coluna, de piedra a e de columna coluna em alicerce ou fundamentos. y de columna a fundamento. Como isso acontece? ¿Y cómo es que eso ocurre? Fogo nos olhos de Jesus. El fuego de los ojos de Jesús. À medida que você vê o Senhor, En la medida en que usted ve al Señor,
e tira os seus olhos de outras coisas. y quita sus ojos de otras cosas, Você vai sendo capturado por esse amor incondicional do Senhor. usted va siendo capturado por ese amor incondicional del Não Señor. importa a luta que você esteja passando, No importa la lucha por la cual usted esté não pasando, importa quão a escura seja a noite da sua tribulação, no importa qué tan oscura sea la noche de su tribulación, você vai encontrar fogo nos olhos do Senhor. usted va a encontrar fuego en los ojos del Señor. E esse é o amor do Senhor. Y ese es el amor del Señor. À medida que você olha para Ele, En la medida en que usted lo mira a Él, o fogo da sua santidade vai consumir a sua alma. el fuego de su santidad va a consumir su alma. E aquilo que nos atrai ao pecado, Y aquello que nos jala hacia el o pecado, Senhor vai queimando isso como palha. el Señor va a ir quemando eso como paja. E não teremos esse aspecto do fogo do juízo de Deus. Y no tendremos ese aspecto del fuego del juicio de Dios. Claro, o inimigo coloca muitas coisas diante dos nossos olhos. O inimigo coloca muitas coisas. Y claro que el enemigo pone muchas cosas delante de nuestros ojos. Não adianta alguém simplesmente pedir oração. Y no sirve de nada que alguien simplemente pida oración Para o Senhor me livrar da pornografia, da imoralidade. para, ay Señor, por favor, que Él me libre de la pornografía, de la inmoralidad. Se você não tirar a televisão do seu quarto, da sua sala. Si usted no quita el televisor de su cuarto, de su sala. Ou se você está em todo o tempo no celular. O si usted está todo el tiempo en el celular. Porque o inimigo usa o que você vê Porque el enemigo está usando eso que usted ve para despertar a natureza do pecado e de morte que está no seu corpo, para despertar esa naturaleza de pecado y de muerte que está en nuestro para cuerpo, você desejar o pecado que está no mundo. para que usted desee ese pecado que está en el mundo. Então você tem essa parceria entre o diabo, o pecado, Entonces usted ve como esa amistad entre el pecado y el diablo, o mundo, el mundo, e isso é ativado por aquilo que você vê. y eso es activado por lo que usted está viendo. Você vai sendo conformado àquilo que você gasta tempo contemplando. Usted se va a conformar en aquello en que usted invierte tiempo observando. O salmista falou: olharam para ele e não ficaram confundidos seus ossos. El salmista dice que los que miraron a él no quedaron confundidos sus rostros. Então existe um segredo muito grande nessa questão de como você vê. Entonces aquí hay un secreto muy grande en esta cuestión de cómo usted está viendo. Nesses dias que estou aqui, En estos días que he estado aquí, de madrugada está fazendo muito frio. de madrugada está haciendo mucho frío. Então pela manhã Entonces por la eu mañana, estava pensando, será que vou tomar banho como os colombianos pela manhã? entonces yo estaba pensando si yo iría a tomar un baño en la mañana como lo hacen los colombianos. Uma vez eu estava aqui, a temperatura era 7 graus. Y una vez que yo estuve aquí, la temperatura era como de 7 Então grados. tinha irmãos tomando banho 5 horas da manhã. Y hay un hermano tomando el baño a las 5 de la mañana. A água não é fria, é gelada. Y el agua no es fría, es helada. Será que os colombianos pensam que se tornam mais santos, mais espirituais? ¿Será que los colombianos piensan que de esa manera se están tornando más santos espirituales? Porque normalmente numa região assim, no Brasil, os chuveiros são quentes. Porque usualmente en Brasil los baños tienen ducha caliente. Claro, isso é uma questão cultural. Y claro que es algo cultural. Quem quiser tomar banho frio, muda a chave, toma banho frio. Y allí quien quiere tomar baño frío, pues cambia la llave y toma su ducha fría. Teve um irmão muito amado que falou para mim: Entonces hay un hermano muy querido que me dijo, irmão, toma banho às 5 da manhã que a água está mais quente. hermano, toma el baño a las 5 de la mañana que el agua está más caliente. Encostei o dedo. Entonces yo puse el dedo, Não. dije, no, Será um irmão ou um filisteu? ¿será que es un hermano o un filisteo? Mas era um irmão muito querido, era um irmão muito querido. Pero es un hermano muy querido. Então, numa manhã dessa, eu estava um pouco mais animado para tomar banho. Entonces una de estas mañanas yo estaba un poco más animado para tomar el baño. Claro, eu estou tomando banho todos os dias, por favor. Ahora también quiero aclarar que estoy tomando el baño todos los días, Sem essa, mas não essa loucura de 5 horas da manhã. pero no en esa locura de las 5 de la mañana. E eu estava pensando, acho que eu vou tomar banho. Y yo estaba pensando, bueno, yo creo que voy a tomar el baño. Mas eu olhei para um irmão que é meu vizinho. Pero yo miré a mi hermano que es mi vecino. E quando eu olhei para ele, Y cuando lo vi a él, ele desistiu de tomar banho. Ele desistiu de tomar banho de manhã. él desistió de tomar el baño por la mañana. E porque eu vi, Y a causa de eso que yo vi, me gerou fé. me generó E fe. eu me conformei a ele, Y yo me conformé a él não tomei banho. y no tomé el baño.
Esperei o sol sair para tomar banho. No esperé que el sol saliera para tomar el baño. Então esse assunto de você ver é muito sério. Entonces, en realidad, este asunto de lo que usted ve es algo muy serio. Como você vê? ¿Cómo estás viendo? O que você está contemplando? ¿Qué es lo que estás contemplando? E quando você está diante das pessoas, Y cuando usted está delante de las personas, o que você quer ou espera que as pessoas vejam em você? ¿qué es lo que usted quiere o espera que las personas estén viendo en usted? Vocês estão me entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? Quando a rainha de Sabá foi ao rei Salomão, rainha de Sabá, La reina de Saba fue hasta donde Salomón. você lembra o que mais impressionou a ela? ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que más le impresionó a ella? Foi aquilo que ela viu. Fue aquello que ella A vio. ordem do reino de Salomão. La obra, el orden del reino de Salomón. Sus siervos, Todos os detalhes, como eles serviam, eram disciplinados. todos los detalles de cómo ellos servían, de la disciplina que tenían. Por isso há muitas coisas na Bíblia que diz respeito ao como ver. Por eso es que muchas cosas de la vida que en relación a esto de ver, Que está representando a cultura do reino de Deus e não a cultura desse mundo. que están en realidad representando la cultura de Dios y no la cultura de este mundo. Por isso o Espírito Santo enfatiza que as mulheres devem se vestir com trajes decentes. Por eso es que el Espíritu Santo enfatiza que las mujeres se deben vestir con trajes decentes, Para não despertar a cobiça nos homens, para no despertar esa codicia en los hombres, mas sim expressar a santidade de Deus. pero sí a expresar la santidad de Dios. Mas também você vai encontrar tanto em 2 Pedro como a carta de Judas, Pero también usted va a encontrar en segunda de Pedro, tanto en segunda de Pedro como en la carta de Judas, aqueles falsos irmãos e falsos profetas aquellos falsos hermanos y esos falsos que profetas se infiltravam na festa de amor ou no ágape dos irmãos que se infiltraban en la fiesta de Ágape de los hermanos e tinham os olhos sobrecarregados de adultério. y tenían sus ojos sobrecargados de adulterio. Quando eles olhavam as irmãs, Y cuando ellos veían a las não hermanas, viam como santa de Deus, no las veían como santas de Dios, mas viam como presas. sino que las veían como presas. E eles eram os predadores. Y ellos eran los Mas depredadores, os seus olhos são exercitados no adultério. porque sus ojos habían sido ejercitados en el adulterio. Então, quando Jesus fala, os olhos são lâmpada do corpo. Entonces, cuando Jesús dice, los ojos son lámpara del cuerpo, Então, ou seja, você tem que, ele está dizendo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. entonces ahí también él dice que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será bueno. Você tem que exercitar os seus olhos a ver as coisas boas Entonces usted tiene que ejercitar sus ojos en ver las cosas buenas e ver a bondade de Deus em todas as coisas. y ver la bondad de Dios en todas las cosas. Teve servo de Deus que via a bondade de Deus em todas as coisas. Y había un siervo de Dios que veía la bondad de Dios en todas las cosas. Então, dia alguém ficou muito incomodado com ele. Entonces alguien un día se quedó muy incómodo con él. Será que você vê alguma coisa boa no diabo? ¿Será que usted también ve algo bueno en el diablo? Claro que sim. Y él dijo, claro que sí. Eu aprecio muito a sua perseverança. Yo aprecio mucho su perseverancia. Tem gente que só vê coisa ruim em tudo. Y porque hay personas que solamente ven lo malo en todo. Teve um poeta que falou o seguinte: Y hay un poeta que dijo lo siguiente: há quem passe pelo bosque alguien que pasa por el bosque e só encontra lenha para a fogueira. y solamente encuentra leña para la fogata, Os seus olhos estão em trevas. porque sus ojos están en Quando tinieblas. você está num bosque, Porque cuando usted está en un bosque, você tem árvores com flores, usted tiene árboles con flores, você tem os pássaros cantando, tiene pájaros você cantando, pode ter fruta, puede que haya fruta, água. agua. Você encontra a glória de Deus pela natureza. Usted encuentra la gloria de Dios en la Mas tem gente que naturaleza. só encontra coisa ruim. Pero hay personas que solamente encuentran todo lo malo. Então, pessoas assim, quando estão na igreja, Entonces, estas personas cuando están en la eles só iglesia encontram problemas. solamente encuentran problemas. E quando não tem problemas, Y cuando no hay problemas, eles vão arrumar alguns. ellos van a armarlos. Quando eu era jovem, minha mãe falava para mim, Y cuando yo era joven, mi mamá me decía, quando ela estava arrumando a casa, cuando ella estaba arreglando la casa, dava vassourada nas minhas canelas, nas minhas pernas. me barría las piernas. Batia mesmo. ¿La qué? Ela batia. Ella golpeaba las, A perna golpeaba mis piernas com a vassoura. con la basura. Então ela me dizia, quem não trabalha, atrapalha. El que no trabaja estorba. Então, numa igreja, quando você não tem irmão servindo,
Entonces, en una iglesia, cuando usted no tiene hermanos que estén sabe sirviendo, o que eles estão fazendo? ¿sabe qué es lo que ellos están haciendo? Prestando atenção no trabalho dos outros, Poniendo atención al trabajo de los mas otros, só para reclamar e ver defeitos. pero solamente para reclamar y ver los defectos. Quase sempre as pessoas que estão falando coisas ruins, ¿Y cuántas veces hemos visto esas personas que solamente hablan cosas malas? seus olhos são maus. Es porque sus ojos son Eles malos. não estão vendo a graça de Deus nas pessoas. No están viendo la gracia de Dios en las personas. A minha filha mais velha escreveu uma carta para mim com 6 anos de idade. Cuando mi hija mayor tenía 6 años, escribió una carta para mí. Então eu fiquei muito emocionado Entonces yo quedé muy emocionado e mostrei para o irmão que estava do meu lado. y le mostré la carta al hermano que estaba al lado Olha mío. que coisa linda que a minha filha escreveu. Mire lo lindo que mi hija me escribió. Ele olhou, Y él vio, mas era um erudito. pero él era un erudito. E o que ele falou para mim? ¿Y qué él me dijo? Como assim está bom? ¿Cómo así que está bueno? Está cheio de erro de ortografia. Está lleno de horrores de ortografía. Falei, não, a carta está perfeita. Y yo le dije, no, la carta está perfecta. Não, não está perfeita, E ele está mal dijo- demais. Dijo, no, esa carta no está perfecta, está terrible de más. Eu falei, temos um problema. Entonces yo le dije, tenemos un problema. Eu estou lendo como um pai. Yo la estoy viendo como padre. Você está lendo como um professor exigente. Usted la está viendo como un profesor exigente. Porque mesmo um professor, Porque aún el profesor, ele vai interpretar as coisas de acordo com a estatura do aluno. él va a interpretar las cosas de acuerdo a la estatura que tenga el alumno. Para a estatura de uma menina de 6 anos, Y para la estatura de una niña de 6 años, essa carta está perfeita. esta carta está No perfecta. lugar de ver os problemas, En lugar de ver los problemas, você tem que ver a beleza da poesia. usted tiene que ver la belleza de la poesía. Agora você vai cultivando esse dom nela. Ahora usted va a ir cultivando este don en Quanto ella. mais ela encontrar a beleza no seu rosto, Y cuanto más usted encuentre la belleza en su rostro, então ela vai corrigindo as deficiências sem se sentir condenada. ella va a ir corrigiendo esas deficiencias sin que se sienta condenada. Muitas pessoas na igreja se sentem condenadas, Y muchas personas en la iglesia se sienten condenadas. porque a liderança só encontra problemas, Porque los líderes solamente están encontrando problemas, mas não vê a graça. pero no ven la gracia. Quem Deus enviou para a igreja em Barnabé quando o Espírito Santo plantou a igreja ali? ¿Y quién envió Dios a la iglesia cuando el Espíritu Santo plantó la iglesia allí en Antioquía con Bernabé? Quem foi para lá primeiro? ¿Quién fue para allá primero? Quem lembra? ¿Quién recuerdan ustedes? Barnabé. Bernabé. E qual era o apelido de Barnabé? ¿Y cuál era ese sobrenombre de Bernabé? Filho da consolação. Hijo de consolación. E quando Barnabé chegou a Antioquia, o que ele viu? ¿Y qué fue lo que él vio cuando llegó allá a Antioquía? A graça de Deus. Será que não tinha problemas? La gracia de Claro Dios. ¿Será que que no sí. había problemas allí? Alguém que tem visão. Alguien, eso lo vio porque él tenía visión. Agora imagine um casal que quer muito ter um filho. Ahora imagínense un matrimonio que quiere mucho tener un hijo Estão orando, esperando alguns anos. y están orando, ya llevan esperando A algunos mulher fica años grávida. y finalmente ya queda Eles estão embarazada muito felizes. y están muy felices. Então ela vai para o hospital dar à luz ao neném. Y ella va al hospital y tiene a luz un nené O marido está ali ansioso. y el esposo está allí ansioso. Então vem a enfermeira com a criança no colo. Entonces viene allí la enfermera cargando al niño O homem está com seus olhos como chama de fogo. y ahí vemos al hombre que está como en sus ojos como llama de fuego. Normalmente ele faz duas perguntas. Y él normalmente hace 2 preguntas. É menino ou é menina? ¿Es niño o es niña? Ah, é um menino, é homem. Ah, es un hombre. E está bem? ¿Y está bien? E quase sempre ele esquece da esposa. Y casi siempre él se olvida de su Depois esposa. é que ele vai perguntar se a esposa sobreviveu, se está bem. Después es que él pregunta si su esposa sobrevivió o si está bien. Então vem aquele homem lá de dentro no colo da enfermeira. Entonces va que el hombre y toma al niño de allí en los brazos de la É enfermera um homem. y es un hombre. É perfeito? ¿Es perfecto? Sim, é perfeito. Sí, es perfecto. Tudo que precisa para a perfeição está ali. Todo lo que se necesita para la perfección está allí. Mas quando você olha aquele homem perfeito, Pero cuando usted mira aquel hombre perfecto, ele é só um menino. es solamente un Você niño. precisa ver a perfeição na pequenez, na sua infância. Usted necesita ver perfección en la pequeñez, en la infancia. Se ele faz o cocôzinho, a necessidade fisiológica, Si él hace sus necesidades ou fisiológicas, se ele gorfa em cima do pai e da mãe,
Se ele gorfa, põe um leite para Ah, fora. sí, si él de pronto vomita lo que tomó encima del papá o Ou de la se ele mamá, chora quando está com fome. o si él llora cuando tiene hambre, Os pais estão felizes. los padres están felices Porque é uma criança perfeita. porque el niño es perfecto. Agora, é claro, se ele tiver com 10 anos, Ahora, claro que si ese niño tiene 10 años, ele não vai fazer isso. Ele não vai seria fazer isso. imperfeito, seria Aí- uma anomalia. ahí no sería perfecto, sería una anomalía. Então, quando temos uma igreja nova, Entonces, cuando tenemos una iglesia nueva, precisamos ver a perfeição de Deus. necesitamos ver allí la perfección de A Dios, graça de Deus. la gracia de Dios Nas coisas simples. en esas cosas Agora, sencillas. se você é um bom fariseu, Ahora, si usted es un buen fariseo, você vai ser legalista com os irmãos. usted va a ser legalista con los No hermanos. lugar de dar o leite racional, Y en lugar de dar leite, sim. en lugar de darle leche racional, Como diz em Pedro, que nós devemos, 1 Pedro 2:1, que devemos desejar ardentemente o leite racional, así como dice Primera de Pedro, que dice que debemos desear ardientemente esa leche para racional que por meio dele vamos crescendo. para que por medio de ella vayamos creciendo. Você vai dar muitas regras para essas pessoas, Usted va a darle muchas reglas a estas personas. entregar muitos livros na mão deles, Les va a entregar muchos libros, mas não vai ensinar eles a ver. pero no les va a enseñar a ellos a ver. E o caminho do Senhor que é tão simples, Y el camino que el Señor quiere es algo tan sencillo e o Senhor é tão acessível, y el Señor es tan accesible, vai se tornar algo tão pesado. pero se torna algo tan E pesado. você vai mostrar características do Senhor que não são verdades. Y usted va a mostrar características del Señor que no son verdad Isso é de acordo com a sua visão. y están de acuerdo con su visión. Por isso precisamos ser corrigidos na maneira que nós vemos. Por eso es que necesitamos ser corregidos en la manera en que nosotros Tudo vemos. começa com amor. Todo comienza con amor. Isso é o caminho do Senhor. Ese es el camino del Señor. Mas o nosso caminho Pero nuestro camino não começa com amor. no comienza con Às amor. vezes começa com severidade. A veces empieza con severidad. Mas quando você vai amadurecendo, Pero en la medida en que usted va madurando, você vai migrando para o amor. usted va a ir migrando hacia el amor. Ainda que o amor requer disciplina, Y aunque el amor sí requiere disciplina, mas é um amor que abraça. es también un amor que É abraza. um amor que põe os ombros Es un amor que pone los e hombros sofre junto com a pessoa que está sofrendo. y sufre junto con la persona que está À sufriendo. medida que você vai crescendo, Y en la medida en que usted va você creciendo, vai se tornando um pai ou uma mãe. y usted se va tornando un padre o una madre. Agora você entende que o mais importante é compartilhar experiência espiritual. Y ahora lo que usted entiende que lo más importante es compartir esa experiencia espiritual É compartilhar a vida que você recebeu do Senhor. y compartir esa vida que usted recibió del Señor. Não é compartilhar apenas seu conhecimento. No es compartir el pensamiento o el conocimiento, Isso pode passar de mente para mente. porque eso sería como pasar algo de una mente a otra mente. Agora, como conduzir as pessoas a encontrar o Senhor no meio da crise Ahora, ¿cómo conducir a las personas a que encuentren al Señor en medio de una crisis? é nível diferente. Es un nivel diferente. Mesmo quando ensinamos as doutrinas da palavra, Aun cuando estamos enseñando las doctrinas de la palabra, elas não têm um fim em si mesmo. ellas no tienen un fin en sí mismo. Tudo será vão. Todo será vano. Se tivermos, digamos, formos pessoas apegadas ao textualismo, Y si quizás somos personas que somos como pegadas al textualismo, o propósito do ensino e das doutrinas porque el propósito en sí de las doctrinas é conhecermos de fato o Senhor. es conocer de hecho al Señor. Houve período na Idade Média Hubo un periodo en la Edad Media que as pessoas idolatravam tanto o texto, donde las personas idolatraban tanto los textos sem conhecer o espírito do texto. sin conocer el espíritu del texto. Então eles leram: se a tua mão esquerda te escandaliza, Entonces ellos decían, si tu mano izquierda te escandaliza, se a tua mão esquerda te faz pecar, si tu mano izquierda te hace pecar, corta ela e lança fora. córtala y sácala fuera. E sabe o que fizeram? ¿Y saben qué hicieron? Cortaram as mãos. Literalmente cortaron sus Algumas manos. tiraram os olhos, Algunos se quitaron los ojos porque eles amaram tanto o texto, porque ellos amaban tanto el na texto sua literalidade, en su literalidad e não entenderam o espírito do texto y no entendieron el espíritu del e texto não conhecia o Senhor do texto. y no conocían al Señor del Hoje texto. nós temos esse problema. Hoy nosotros no tenemos. Nós temos esse Hoy problema. nosotros también tenemos ese problema. Talvez nós estamos arrancando os olhos das pessoas, Quizás no les estemos sacando los ojos a las mas personas, estamos cegando espiritualmente as pessoas. pero los estamos cegando espiritualmente. Porque não estamos revelando Cristo na sua plenitude para as pessoas. Porque no estamos revelando a Cristo en su plenitud a las personas. Estamos levando elas a verem outras coisas. Los estamos llevando a ver otras cosas.
Para nossa vergonha, digo, y para vergüenza nuestra lo lá digo, no Brasil, talvez não é um problema aqui, allá en Brasil quizás no sea un problema aquí, os irmãos que estão mais se dividindo pero allá en Brasil los hermanos que más se están são dividiendo os que enfatizam a unidade. son aquellos que enfatizan en la unidad. E aqueles que mais falam de unidade Y aquellos que más hablan de unidad são os mais exclusivistas. son los más exclusivistas. Eu conheço muitos pastores, Y yo conozco muchos pastores, batista, presbiteriano, assembleano, e bautistas, presbiterianos, asambleanos, às vezes eu encontro eles trabalhando juntos, y a veces los encuentro a ellos trabajando juntos. numa campanha para pregar o evangelho, Hacen una campaña para predicar el ou uma evangelio, obra social para ajudar pessoas pobres. una obra social para ayudar a las personas pobres, Muitas coisas estão acontecendo. y muchas cosas están Às aconteciendo. vezes temos um café de pastores A veces tenemos como un café para los pastores para a gente orar pela cidade. para que nosotros podamos orar por la ciudad. E eu não estou encontrando crítica entre eles. Y yo en realidad no estoy encontrando crítica entre ellos. Alguns são praticam mais a unidade do corpo do que aqueles que falam do corpo. Y aquellos están practicando más esa unidad de cuerpo que incluso los que están hablando de la unidad del cuerpo. Mas alguns que reúnem na visão da igreja, alguns se reúnem na visão da igreja, Pero hay algunos que se reúnen en la visión de la iglesia, não conseguem estar num ambiente desse. no consiguen estar en un ambiente de esos. É como se estivesse no Egito ou em Babilônia. Es como si fueran ellos Egipto y Babilonia. Você se lembra do tabernáculo? ¿Ustedes recuerdan el tabernáculo? 3 compartimentos. Que tenía 3 E compartimientos. no Santo dos Santos, Estaba el lugar santísimo, você tem a arca. donde estaba el arca. E aí vem a glória de Deus. Y ahí venía la gloria de Agora, o Dios. que cobria o tabernáculo? Ahora, lo que cubría ese tabernáculo, Com que pele cobria o tabernáculo? ¿qué piel era la que cubría ese tabernáculo? Alguém lembra? ¿Recuerdan? Pele de texugo, em Sí, português. para nosotros es piel de tejón. Será que era bonito? ¿Será que era algo bonito Horroroso. o era algo feo? Isso representa a nossa natureza. Y eso es lo que representa nuestra Mas naturaleza. diz que Paulo, você se lembra que Paulo disse? Pero ustedes recuerdan cuando Pablo dice O tesouro dentro de vaso de barro. que es un tesoro dentro de vasos de Então, barro. quando você olhar os irmãos, Entonces, cuando usted mira a los hermanos, tem que lembrar tiene que recordar para não atentar muito para o exterior. no mirar mucho o no enfocarse en lo Mas exterior, seus olhos precisam ir além, sino que sus ojos necesitan ir más allá, ver o tesouro que está dentro dos santos. sino ver el tesoro que está dentro de esos vasos. Porque pode ser que se você lançar uma pedra naqueles que você acha que estão em Babilônia, Porque pueda que si usted le esté lanzando una piedra a aquellos que usted cree que están en Babilonia, cai na cabeça de Daniel, caiga en la cabeza de Daniel, ou de Esdras, o de Esdras, ou de Neemias, o de Nehemías, Ageu, Zacarias. o Ageo, o Zacarías. Vocês estão me entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? Tem muitos homens de Deus em toda parte. Hay muchos hombres de Dios en todas partes. Até a nossa exegese precisa ser corrigida, Incluso a veces nuestra exégesis también necesita ser corregida, porque tem a ver com os nossos olhos. porque tendemos a ver todo con nuestros ojos. Existe uma jovem muito querida no Brasil, Existe una joven muy querida en el Brasil, já passou dos 30 anos, ya pasó de los 30 e años, é uma filha para mim e para Miriam. y es una hija para mí y para Miriam. Então um dia apareceu um rapaz, um irmão interessado nela, Y una vez apareció un chico que estaba interesado en ella, mas ele reunia numa, acho que era batista, numa igreja batista. y él se reunía, creo que como en una congregación bautista. Então ela me procurou, Entonces ella me buscó, muito triste. muy triste. Era um irmão precioso, Y es una hermana preciosa. um irmão era precioso. Y el hermano era precioso. Gerson, infelizmente, eu não posso nem conversar. Gerson, infelizmente nosotros no podemos ni siquiera com conversar. ele. Sim, não posso conversar com ele. Por quê? ¿Y por qué? Porque alguém falou para mim Porque alguien me dijo que seria jugo desigual. que sería un yugo desigual. Falei, mas ele é um incrédulo? Pero entonces, ¿es que acaso él es incrédulo? É um filho de Belial? ¿Es un hijo de Belial? Não, ele é um irmão, No, es un hermano, um homem de Deus. es un hombre de Dios. E como assim é um jugo desigual? ¿Y cómo así entonces que es un yugo desigual? Vocês estão me entendendo? ¿Sí me están entendiendo? Se você for interpretar o texto tal como ele é, Porque si usted va a interpretar el texto así como él lo e dice, lembra que Paulo está falando isso na igreja em Corinto, esse y, contexto, y ustedes recuerdan que Pablo está hablando en el contexto de la iglesia de Corintio, e em Corinto haviam vários grupos divididos. y en Corintio había varios grupos que estaban De divididos. alguma forma já estavam ali os presbiterianos e os batistas. Digamos que de cierta manera ya estaban allí los presbiterianos, los Era só bautistas, diferente a nomenclatura.
porque solamente es una nomenclatura Eu sou de diferente. Paulo, eu de Apolo e assim Entonces vai. estaban los de Pablo, los de Apolos, Mas Silas. quando Paulo fala sobre o jugo desigual, Pero cuando Pablo habla acerca del yugo desigual, ele não está falando de uma união entre cristãos, él no está hablando, él, da união entre cristãos, él no está hablando de esa unión entre cristianos, mas sim entre um cristão com um incrédulo. sino que está hablando la unión entre un cristiano con un Então, incrédulo. irmãos, muitas vezes nós somos mais denominacionais do que os que estão na denominação. Entonces, hermanos, a veces nosotros mismos somos más denominacionales que incluso los que están en la denominación. Às vezes somos as piores denominações, A veces nosotros mismos somos las peores denominaciones, porque eles têm uma placa do lado de fora, porque ellos tienen allí una placa en la parte de afuera, mas às vezes essa placa não está no coração. pero a veces esa placa no está en el corazón de ellos. Agora, se temos uma placa no coração, Ahora, si en realidad tenemos una placa en nuestro corazón, é uma denominação bem pior. es una denominación mucho peor. Então, de acordo com como você vê, Entonces, de la manera en que usted está viendo, você inclusive vai interpretar o texto. de esa misma manera usted va a interpretar los textos. Qual era o grande problema dos fariseus? ¿Y cuál era el gran problema de los fariseos? Jesus perguntava para eles: Jesús les preguntaba a ellos, vocês não têm lido? ¿ustedes no han leído? Mas eram mestres da lei. Pero ellos eran maestros de la ley. Mas que pergunta é essa? Nós somos doutores. Pero ellos decían, ¿pero qué pregunta es esa si nosotros somos doctores? Mas como eles estavam lendo? Pero ¿cómo estaban viendo ellos? Com os óculos da religião. Con los lentes de la religión. Então eles viam no texto Entonces ellos veían el o texto, que o texto não falava, porque el texto no hablaba, mas já estava dentro da cabeça deles. pero ya estaba aquí en la cabeza de ellos. Vocês estão me entendendo? ¿Sí lo están entendiendo? Então o Senhor precisa corrigir a nossa visão Entonces el Señor necesita corregir nuestra para visión que possamos ver como Ele vê. para que nosotros podamos ver como Él ve. Quando o Senhor vê o seu povo, Cuando el Señor vio a su pueblo, Ele vê um povo só. Él solamente vio a un O pueblo. problema é que quando nós vemos, El problema es que cuando nosotros lo às vemos, vezes falamos, que pena, nosotros vamos a decir, no, qué pena. não está na visão da igreja. No, no estamos en la visión de la Mas iglesia. se a tua visão exclui irmãos, Pero si tu visión, la que estás teniendo, excluye a los hermanos, isso não é visão, isso é cegueira. eso no es visión, es ceguera. Isso é diferente. Y es algo muy diferente. Claro, existe a questão do testemunho do Senhor, Y claro que existe esta cuestión del testimonio del Señor, mas a base da nossa comunhão pero la base de nuestra comunión não é a eclesiologia, no es la eclesiología, mas sim a cristologia. sino la cristología. Tenho 3 filhas muito diferentes. Yo tengo 3 hijas que son muy diferentes. Provavelmente você acharia difícil crer que elas são irmãs. Incluso usted podría encontrarse en una situación difícil porque no creería que son hermanas. São muito diferentes. Son muy diferentes. Mas o que mantém elas unidas? Pero ¿qué es lo que las mantiene a ellas unidas? A filiação. La filiación. Todos que nasceram do alto são filhos de Deus. Todos aquellos que nacieron de lo alto son hijos de Dios. E não é a nossa diversidade de coisas Y no es nuestra diversidad de cosas que deveria nos dividir, lo que nos debería dividirnos, mas sim as coisas que são essenciais. sino las cosas que son esenciales. Quando surgiram muitas divisões entre os irmãos unidos, Y cuando surgieron muchas divisiones entre los hermanos unidos, então um deles, maior de todos, assim, o mais experiente, uno de ellos que era uno de los más experimentados, uno de los mayores, Anthony Groves, Anthony Grovers, os irmãos unidos da Inglaterra que eran los hermanos unidos de Inglaterra. e Irlanda. ¿Y Holanda? Irlanda. Ele dizia, falou para John Nelson Darby, Entonces él falou para Darby. le dijo a Darby, Eu receio, eu temo yo temo que vamos nos tornar mais conhecidos por aquilo que não cremos que nos vamos a tornar más conocidos por aquello que no creemos do que por aquilo que cremos. que en realidad por aquello que sí estamos creyendo. Ou seja, aquilo que nos identifica com os cristãos, que é O coisa sea, essencial, O sea, que aquello que nos identifica en medio de los cristianos, aquello que es lo esencial, nós não estamos enfatizando. es lo que nosotros no estamos E o enfatizando. que nós enfatizamos Y aquello en lo que sí estamos são enfatizando as coisas que estão nos separando. son en realidad las pueblo cosas de que Dios. nos están separando del pueblo de Dios. O tempo foi passando. Y el tiempo fue pasando Como eles enfatizaram tantas coisas que não são essenciais, y como ellos se enfatizaron en tantas cosas que no eran esenciales, ocorreram muitas divisões entre eles. ocurrieron muchas divisiones en medio de ellos. De maneira que em muitos lugares são considerados uma seita. De manera que en muchos lugares los empezaron a considerar como una secta. Isso é a forma de ver as coisas. Y esa era su forma de ver las cosas.
Então, quando nós pensamos como Jesus vê as coisas, Entonces, cuando nosotros pensamos en la manera en que Jesús ve las cosas, lembra-se desses 3 níveis que estão no Apocalipse. recuerde estos 3 niveles que estaban en Apocalipsis. Seus olhos como chama de fogo. Sus ojos como llama de fuego. Começa com amor, Comienza primero con el amor, santidade sigue con la santidad e juízo. y al final el juicio. Mas o juízo procede do amor e da santidade. Pero el juicio procede del amor y de la santidad. Não é o juízo que procede do preconceito pela cegueira espiritual. No es un juicio que procede del preconcepto de una ceguera espiritual. Vamos terminar esse texto de João para ir para o final? Vamos aquí a terminar el texto de Juan para finalizar. Estamos em João capítulo 1, Estamos en Juan capítulo 1, versículo 43. versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Filipe respondeu: venha ver. Y le dijo Felipe, ven y ve. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que passagem tão maravilhosa. Y qué pasaje tan maravilloso. Porque Natanael está em secreto orando ao Senhor debaixo de uma figueira. Porque Natanael está en secreto orando al Señor debajo de una higuera. Há uma tradição judaica que diz Hay una tradición judía que dice que quando um hebreu estava em grande desespero e agonia, que cuando un hebreo estaba en gran desesperación y agonía, então ele orava debaixo da sua figueira. oraba debajo de su higuera. A figueira tinha muita mensagem para ele. Una higuera A tenía maneira mucho... dele ver, sim, lembrava de muitas coisas. Para la higuera para los judíos les recordaba muchas cosas. Então ele esperava que Deus respondesse. Y él esperaba que Dios respondiera. Agora, quando Natanael está chegando a Jesus, Ahora cuando Natanael se está acercando a Jesús, Jesus disse que viu ele debaixo da figueira orando. Jesús le dice que él lo vio a él debajo de la higuera orando. E isso é uma prerrogativa que só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó teria. Y esa era una prerrogativa que solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tendría. Só o Messias teria isso. Solo el Mesías podría hacer eso. Foi dessa maneira que o Senhor curou a cegueira de Natanael. Y fue de esa manera en que el Señor curó la ceguera de Natanael. Talvez se ele discutisse muita escritura com Natanael, Tal vez si Jesús hubiese discutido mucha literatura con Natanael, teria confusão.
hubiera generado confusión. Mas quando Jesus falou que viu ele, Pero cuando Jesús le dijo que lo había visto a él, isso significa que ele é o Messias. significaba que él era el Mesías. Porque você acredita que eu disse que vi você, você creu em mim. Entonces Jesús le dice, porque te dije que te vi, ¿crees en mí? De agora em diante você verá coisas maiores. De ahora en adelante, cosas mayores que estas verás. Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto De cierto, os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aqui está a base do ministério dos apóstolos. Y aquí está la base del ministerio de los apóstoles. Todo o ministério deles se baseou na visão espiritual. Todo el ministerio de ellos se basó en la visión espiritual. Dia Jesus levou eles ao monte, Un día Jesús los llevó a ellos al monte, a Pedro, Tiago e João, a Pedro, a Santiago y a Juan, se transfigurou diante deles. y se transfiguró delante de ellos. E ali estava Moisés e Elias. Y allí estaban Moisés y Elías. Então deles tomou a palavra. Entonces uno de ellos tomó la palabra. Quem foi? ¿Quién fue? Pedro. Pedro. É bom estarmos aqui. Ah, qué bueno que estemos aquí. Tem plano maravilhoso. Yo tengo un plan maravilloso. Ninguém pensou nisso, que nem o Senhor. Yo creo que ni siquiera el Señor pensó en Nós eso. vamos fazer 3 tendas. Pero vamos a hacer aquí 3 tiendas. Uma para o Senhor, Moisés e Elias. Una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Então uma nuvem do céu os encobriu Entonces ahí una nube de los cielos los cubrió e veio uma voz do céu que lhe disse: y vino una voz del cielo que dijo, Este é meu filho amado em quem me comprazo. este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A ele ouvi. A él oíd. Eles caíram de bruço. Ellos cayeron con su cara en el Quando suelo eles voltaram a olhar, y cuando volvieron a mirar, a ninguém mais viram senão a Jesus. no vieron a nadie más sino a Jesús. Essa é a base do ministério apostólico. Esa es la base del ministerio apostólico. Ver. Ver. Quando o Senhor chamou a Saulo, Cuando el Señor llamó a Saulo, como ele se revelou a ele? ¿cómo se le reveló a él? Uma luz mais resplandecente que a luz do meio-dia. Como una luz más resplandeciente que el sol del mediodía. E ele ficou cego. Y él quedó ciego. Ele teve que ficar cego para essas coisas da terra, Y él tuvo que quedar ciego para esas cosas de la tierra, para que Deus abrisse os olhos do seu coração. para que Dios abriera los ojos de su corazón. Quanto mais você vê as coisas com esses olhos, Y entre más usted vea las cosas con estos ojos, mais cego espiritual se tornará. más ciego espiritualmente se va a tornar. Então, quando o Senhor enviou Ananias para orar por Paulo, Y entonces cuando el Señor envió a Ananías a orar por Pablo, ele disse que o Senhor enviou para que ele pudesse ver. el Señor dice que él lo envió para que él pudiera ver. Curou as escamas dos seus olhos Él quitó las escamas de sus ojos e disse que o Senhor apareceu para Saulo e o chamou para o ministério. y dice que el Señor se le apareció a Saulo y lo llamó al ministerio. Qual seria o ministério dele? ¿Y cuál sería el ministerio de él? Ele deveria ver o justo Él debería ver lo justo e ser sua testemunha. y ver al justo y ser su testigo. Agora ele vai enviar Paulo para o povo judeu, Y ahora él va a enviar a Pablo al pueblo judío para curar o povo judeu da cegueira de Satanás. para curar al pueblo judío de la ceguera de E Satanás. ele vai ter que pregar tudo aquilo que ele está vendo Jesus Y él va a tener que predicar todo aquello que está viendo Jesús e as coisas pelas quais Jesus ainda ia se revelar. y en las cosas en las que Jesús aún se habría de revelar. Essa é a base do ministério de Paulo. Esa es la base del ministerio de Pablo. Isso está em Atos 22 e em Atos 26. Está en Hechos 22 y en Hechos 26. O Senhor chamou Paulo para que ele possa ver o justo, El Señor llamó a Pablo para que pudiera ver al justo, ouvir a voz da sua boca, oír la voz de su boca ser sua testemunha e ministro. y ser su testigo y ministro. O problema é que temos muitos ministros hoje El problema es que hoy tenemos muchos ministros que estão ministrando o que eles estão entendendo da palavra. que están ministrando aquello que ellos están entendiendo de la E palabra, isso é bom, não é negativo. y eso es bueno, no es algo negativo, Mas eles não são testemunhas, pero ellos no son testigos, porque eles foram mais treinados a serem bons alunos e bons mestres porque ellos fueron más entrenados, pueden ser buenos alumnos y buenos maestros, do que serem treinados para ver e serem profetas. fueron más entrenados para eso que para ver y ser profetas. Você pode entrar num seminário Usted puede entrar en un seminario e sair dali cego espiritual, y salir de allí ciego espiritualmente, ainda que tenha uma boa doutrina. aunque tenga una buena doctrina. Você lembra que no tempo de Elias e Eliseu,
¿Ustedes recuerdan el tiempo de Elías y Eliseo? Havia uma escola de profetas. Había una escuela para profetas. Quantos profetas saíram dali? ¿Y cuántos profetas salieron de allí? Nenhum. Ni uno. Então hoje nós precisamos que o Senhor nos ajude, Entonces, hoy necesitamos que el Señor nos ayude que possamos entender a maneira que o Senhor vê, y podamos entender la manera en que el Señor para ve, que a maneira que entendamos como Ele vê, para que en la medida que entendamos cómo Él ve, então nós também possamos aprender a ver com Ele. también podamos aprender a ver con Él. Essa é a maneira que o Senhor vai corrigindo a nossa visão. Y esa es la manera en que el Señor va corrigiendo nuestra visión. Lembre-se que Jesus é a palavra viva, Recuerden que Jesús es la palabra viva, andou de acordo com as Escrituras, andou de acordo com a palavra escrita. que Él anduvo de acuerdo con la palabra escrita. Ele é o homem da palavra escrita, Él es el hombre de la palabra escrita, mas sua vida e ministério se baseou pero su vida y su ministerio se basaron naquilo que ele estava vendo nas Escrituras en aquello que estaba viendo en las e escrituras se cumpriram na vida dele. y que se cumplía en la vida de él. Aí se desencadeia o poder de Deus. Ahí fue donde se desencadenó el poder de Dios. Tudo que Deus escreveu e tudo que está na vontade de Deus nas Escrituras Y todo lo que Dios escribió y todo lo que encontramos de la voluntad de Dios en las é escrituras só reflexo do que eles viram nos céus. es solamente un reflejo de lo que ellos vieron en los Quando cielos. você lê o livro de Hebreus, encontra um tabernáculo. Usted lee el libro de Hebreos en cuanto al tabernáculo. O autor chama de verdadeiro tabernáculo. El autor lo llama el verdadero tabernáculo, Tabernáculo nos céus. que es el tabernáculo que está en los cielos. Moisés desenvolveu na terra o tabernáculo Porque Moisés realizó en la tierra aquel de tabernáculo acordo com o que ele viu no monte. de acuerdo a lo que él vio en el monte. Tudo aqui é passageiro. Todo aquí es pasajero. A água que você está tomando, El agua que usted está tomando, não creia muito nela. no crea mucho en ella, Ela é só uma figura da água que vem do trono de Deus, a água da vida. porque esta solamente es una figura de esa agua que viene del trono de Dios, esa agua de Quando la você vida. vê essa água é para você lembrar daquela água. Usted ve esta agua para recordar de aquella agua. Quando você vê o pão no café da manhã, Usted vio el pan que tomamos en el é desayuno, para você se lembrar do pão que veio do céu. es para que usted pueda recordar ese pan que viene del cielo. Quando você encontrar a porta da sua casa, Cuando usted se encuentre con la puerta de su casa, lembre-se para você pensar que Ele é a porta. acuérdese y recuerde que Él es la puerta. Não ame tanto a sua casa. No, Não ame tanto a sua casa. arrume. Não ame. No ame tanto su casa, Ela é só uma figura porque solamente es una da figura verdadeira casa que está por vir. de la verdadera casa que está por venir. Tudo que você tem de bom que Deus te deu Todo aquello que usted tiene bueno que Dios le dio é só uma figura. es solamente una figura. Mas se você olhar muito para essas coisas, Pero usted necesita aprender a mirar muy bien estas mas se a cosas. sua visão não for corrigida pela visão celestial, Y si su visión fuera corregida por aquella visión se não celestial, for corrigida, si no fuera corregida por la visión essas coisas se celestial, tornam um ídolo no seu coração esas cosas se vuelven un ídolo en nuestro corazón e vai cegar você para não ter a visão celestial. y nos va a cegar para no ver esa visión celestial. O Senhor te deu muitas coisas. El Señor les ha dado muchas O que cosas. você está fazendo com essas ¿Y coisas? qué estás haciendo con esas cosas? Se o Senhor te deu dinheiro, saúde, recursos, Si el Señor te dio dinero, salud o recursos, te aproximou mais dele ou te afastou mais? ¿con eso te apartaste más de Él o te acercaste más? Você se transformou mais um homem de negócio ou um bom mordomo? ¿Usted se transformó más en un hombre de negocios o en un buen mayordomo? Você é generoso ou avarento? ¿Usted es generoso o avaro? Depende da maneira que você vê. Depende de la manera en que usted Se vea. você acha que as coisas são suas, Si usted cree que las cosas son suyas, vai se tornar um verme de Jacó. se va a tornar ese gusano de Jacob. Só pense em negócio e prosperar. Solamente piensa en el negocio y en prosperar. Se você for amigo daquele que era rico, Si usted es amigo de aquel que es rico, se fez pobre, que se hizo pobre, para a sua riqueza poder enriquecer a muitos, para que su riqueza pueda enriquecer a muchos. vai gastar tempo orando para saber como ser um bom mordomo. Usted va entonces a invertir mucho tiempo orando para poder aprender a ser un buen Para mayordomo, não perder nenhuma oportunidade para no perder ni una de oportunidad ajuntar tesouro nos céus. de ganar y adjuntar tesoros en los Você já não cielos. está olhando tanto para cá. Não está olhando tanto para a terra. No esté mirando tanto hacia esta tierra, Está olhando para lá. porque están mirando para allá. Não tem problema você ter dinheiro. No hay problema en que usted tenga O dinero. problema é se o dinheiro tem em você. El problema es que el dinero está en usted. Não tem problema você ser rico. No hay problema en que usted sea rico. Tem problema se você morrer rico. El problema es que si usted Morreu rico. muere
muere rico. Sim. Muere E rico. você não multiplicou essa riqueza a favor do Y reino. no multiplicó esa riqueza en favor del reino. Então, a nossa maneira de ver as coisas Entonces, nuestra manera de ver las vai cosas moldar toda a nossa vida. va a moldear toda nuestra vida. Isso é de acordo com o que vemos. Y eso está de acuerdo a lo que nosotros vemos. Eu vou terminar falando uma coisa a mais. Y voy a terminar diciendo algo más. Jesus entrou no templo e olhou silenciosamente tudo. Jesus entrou no templo. Jesús entró en el templo y de manera silenciosa observó todo. Depois foi embora para Betânia. Y después salió y se fue a Betania. Na manhã ele está voltando, Y después cuando él está volviendo, ele encontra uma figueira. él encuentra una higuera. E ele foi ver se tinha fruto. Y él fue a ver si tenía fruto. Não tinha fruto. Y no tenía fruto. E ele amaldiçoou a figueira. Y él maldijo la higuera. Marcos diz que não tinha fruto porque era tempo de era inverno. Y Marcos dice que no tenía fruto porque estaba en invierno. E ali não tinha fruto de verão. Y ahí no, y esa era para que diera frutos en verano. Mas se não é tempo de fruto, por que Jesus amaldiçoa? Entonces, si no era un tiempo de fruto, ¿por qué Dios maldijo esa higuera? Porque ele esperava o fruto do inverno. Porque él esperaba el fruto del Quando invierno. os viajantes estavam passando por ali, Porque cuando los que viajaban caminaban por allí, a figueira tinha que ter um fruto para alimentar o viajante. la higuera tenía que tener un fruto para poder alimentar al que iba viajando. As folhas só têm sentido para proteger o fruto. Las hojas solamente tienen sentido si protegen un fruto. Mas se não é fruto, essa propaganda é enganosa. Pero si no hay fruto es como una propaganda engañosa. Tem muitas folhas, Tiene muchas hojas, mas não tem fruto. pero no tiene fruto. Mas nem sequer um fruto do inverno. Entonces, ¿dónde está aquel fruto del invierno? Então Jesus vai para Jerusalém. Entonces Jesús va para É quando Jerusalén ele vira as mesas, y ahí es cuando él voltea las expulsa mesas os cambistas. y expulsa a los E aquela cambistas. maldição da figueira era um tipo da maldição para Israel. Y aquella maldición de la higuera fue la maldición para Israel. Era um tipo. Era un tipo de la maldición para Israel. Porque ele procurava frutos do inverno. Porque él estaba buscando esos frutos del Não invierno. se trata de um grande avivamento. Y no se trata de tener un gran Mas avivamiento. ele pelo menos esperava espiritualidade num remanescente. Pero él por lo menos esperaba esa espiritualidad en su Então ele remanente. disse: a vossa casa vai ficar deserta. Entonces él dijo, esta casa va a quedar Chega no desierta. final da vida dele, Y llega al final de su vida, ele entra em Jerusalém. él entra en Jerusalén Quando ele olha para Jerusalém, y cuando él mira Jerusalén, Jesus chorou. Jesús lloró Fala: ah, Jerusalém, y dijo, ah, Jerusalén, se vocês souberem o que está destinado à sorte de vocês, si ustedes supieran lo que está destinada a la suerte de ustedes, porque virão dias que cercarão vocês de trincheiras. porque Roma vai cercar vocês si ustedes supieran que Roma los va a acercar a ustedes e será destruída. y serán destruidos. Ele estava olhando errado, os discípulos, inclusive. Él Olhando errado as coisas. incluso está mirando las cosas de manera Os equivocada. discípulos. Los discípulos. Ah, Jesus, Ay, Jesús, olha esse grande templo. mira este gran templo. Olha que glória. Mira la gloria de este templo. Estão vendo tudo isso aí? ¿Están viendo esto aquí? Não se seduza pelas coisas grandes e pelas aparências. No se deslumbren por estas cosas grandes y Não por sus vai ficar apariencias. pedra sobre pedra Porque que não seja aquí no va a destruída. quedar piedra sobre piedra en No esta ano, no construcción. ano 70, Roma invadiu Jerusalém Y en el año 70 Roma invadió e Jerusalén cumpriu a profecia. y se cumplió esa profecía. Jesus Deus permitiu a destruição do templo. Y Dios permitió la destrucción del templo. Porque enquanto o povo de Deus olhava para o templo, Porque mientras que el pueblo de Dios estaba mirando el templo, eles não olhavam por verdadeiro templo. ellos no estaban mirando el verdadero templo. Então, quando nós olhamos as coisas de maneira equivocada, Entonces, cuando nosotros miramos las cosas de una manera equivocada, o inimigo usa isso para tirar a nossa visão das coisas eternas. el enemigo utiliza eso para quitar nuestra visión de las cosas que son eternas. Não somos chamados a olhar para baixo. No somos orados para mirar hacia abajo, Temos a cidade celestial. sino viendo la ciudad celestial, Pensar nas coisas do alto. pensando en las cosas de lo alto, Não atentando nas coisas que se vê e que perecem, no solamente mirando lo que se ve y lo que perece, mas sim nas coisas que são eternas. sino en las cosas que son eternas. Então, se você perguntar como Jesus vê, Entonces, si usted se pregunta cómo es que Jesús seus ve, olhos têm chama de fogo. sus ojos tienen llama de fuego. A João ele se revela com aquele amor incondicional, En Juan se revela como aquel amor incondicional, o amor infalível de Deus. el amor infalible de Dios. Mas a Tiatira, como tinha muitas coisas estranhas e mistura, Pero como Tiatira tenía tantas cosas extrañas y tanta mezcla, e ela estava tolerando Jezabel, y ella estaba tolerando a Jezabel, o Senhor olha com seu
olhos de fogo de santidade. El Señor mira, te tira con esos ojos de santidad. Tem que tirar do meio de vocês Tienen que quitar en medio de qualquer ustedes coisa que fira a santidade de Deus. cualquier cosa que cambie la santidad de Dios. Você não vai ter liberdade como o mundo tem. Porque usted no está, Não vai poder ter liberdade porque usted no va a poder tener esa libertad que o mundo tem. que el mundo tiene. Você não pode ferir a santidade de Deus. Usted no puede herir la santidad de Dios. Se você andar com Deus em intimidade, Si usted anda con Dios en intimidad, muitas coisas Ele pode permitir para os outros. muchas cosas Él pueda que vaya a permitir para otros, Para você, não. pero a usted no. Porque Ele requer santidade. Porque Él requiere, demanda santidad. Ele é santo e fala para o seu povo, sede santos. Él es santo y le dice a su pueblo, sed santos. Agora, o terceiro nível Ahora, el tercer nivel é os seus olhos como chama de fogo. es sus ojos como llama de Porque fuego. Ele vem como aquele leão que vai reinar. Porque vienen como aquel león que va a reinar. Ele não vem como cordeiro no final. Él no viene como cordero al final. Ele não vem trazer, digamos, a compaixão para a salvação, Él al final no va a traer esa compasión para salvación, mas ele vem com chamas de fogo em seu juízo, em sua ira. sino que Él viene con llama de fuego en su juicio y en su E ira. agora é o dia da vingança do Senhor. Y llega el día de la venganza del Señor. Agora, se você obedece à voz de amor do Senhor Ahora, si usted obedece la voz de amor del Señor e está deitando no seu seio como João fez, y se está recostando en su pecho como Juan lo e hizo, você está se exercitando na santidade, y usted se está ejercitando en la santidad, ao pequeno toque do Senhor, você deixa coisas para agradar o Senhor. y Em pequenos toques do Senhor. y en esos pequeños toques del Señor usted va dejando cosas para agradar al Señor. Então, quando o Senhor voltar naquele dia, Entonces, cuando el Señor vuelva en aquel día, você não será envergonhado. usted no será avergonzado. 1 Coríntios 3, En 1 Corintios 3 Paulo diz que como sábio arquiteto lançou o fundamento, dice sábio arquiteto lançou o fundamento, como el sabio arquitecto puso el fundamento e outro edifica sobre ele. y otro edifica sobre él, Mas ele acrescenta algo. pero él aquí añade algo. Veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Vea como cada uno está edificando sobre ese Porque fundamento. se a obra de alguém for palha, feno, madeira, Porque si la obra de alguno es en madera, heno o hojarasca, ou se for prata, ouro ou pedras o preciosas, si fuera plata, oro y piedras preciosas, a obra de cada um será provada la obra de cada uno va a ser probada pelo fogo. por el fuego. O dia provará. El día la probará. A obra está sendo provada agora, La obra está siendo probada para ahora que naquele dia você não encontre o juízo de Deus. para que aquel día usted no se encuentre con el juicio de Dios. Hoje é o dia de ouvir a voz do amor do Senhor, Hoy es el día de oír la voz de amor del se Señor, arrepender dos nossos pecados arrepentirse de sus pecados e procurar viver uma vida santa. y procurar vivir una vida santa. Porque naquele dia, Porque aquel día, e é interessante que Paulo e o livro de Hebreus mostra esse dia com letra maiúscula, dia com letra maiúscula. porque aquel día, y es interesante que Pablo y Hebreos también muestran ese día con una D mayúscula, É o dia do tribunal de Cristo quando ele vem, y que será el día del tribunal de Cristo cuando Él e venga, depois de um tempo é o dia do juízo final de Deus. y después de un tiempo será el día del juicio final de Dios, Mas para o seu povo ele diz pero para a su pueblo le dice que as nossas obras serão provadas pelo fogo que nuestras obras serán probadas por el fuego e seremos salvos pelo fogo. y seremos salvos por el fuego. Agora, se a nossa obra é só palha, feno e madeira, Ahora, si nuestra obra es de madera, heno u hojarasca, então essa obra vai ser queimada entonces esa obra va a ser quemada por esse fogo da disciplina. por ese fuego de la disciplina, Seus olhos são como chama de fogo. porque sus ojos son como llama de fuego. Lembra que ele é Deus consumidor. Y recuerden que Él es Dios consumidor. Agora, o tal será salvo. Ahora A pessoa será salva. la persona será salva, Como que pelo fogo. pero como por el fuego. Pode ser que muitos que congregam hoje Y puede ser que muchos de los que se congregan hoy nunca nasceram de novo. nunca han nacido de nuevo, Porque nunca migraram do aspecto do amor de Deus porque nunca pasaron de aquel aspecto del amor de Dios para a santidade de Deus a la santidad de Dios e não tem temor do juízo de Deus. y no tienen temor del juicio de Dios. Os verdadeiros filhos de Deus, Los verdaderos hijos de Dios, ainda que tenhamos problemas e fraquezas, aunque tengamos problemas y debilidades, temos temor no nosso coração. tenemos temor en nuestro corazón. Uma coisa é pecar, Una cosa es pecar outra coisa é amar e se deleitar no pecado. y otra cosa es amar y deleitarse en el Então, que pecado. o Senhor nos ajude Entonces, que el Señor nos ayude para que sejamos purificados pelo fogo da santidade de Deus. para que seamos purificados por el fuego de la santidad de Dios, Para que naquele dia
para que en aquel día recebamos o inteiro galardão. recibamos el galardón. Inteiro galardão. Recibamos el galardón completo. Vamos orar. Vamos a orar.